Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Consciência com Angélica Grace. Gente, eu vou dar uns avisozinhos, já estamos aqui com o nosso querido convidado, Wagner Borges, e eu vou dar uns avisozinhos antes da gente iniciar, tá bom? Então, é assim, gente, todos que quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. No final da apresentação do Wagner, tá? A gente vai ler as perguntas e, com certeza, carinhosamente, ele irá responder, tá bom? E outro avisozinho que eu quero dar a vocês é o seguinte, que até sempre é para avisar isso, eu acabo esquecendo, porque sou marinheira de primeira viagem. Alguns já sabem que eu escrevi um livro chamado Em Nome do Ser, do Ego ao Self, e esse livro está à venda na Amazon, só que quando eu escrevi, a intenção é de distribuição gratuita. Então, tem um vídeo no canal que fala sobre isso e que vocês podem entrar em contato comigo e falar, Angélica, manda o arquivo para mim, é um e-book, e eu mando para vocês, tá certo? Em nome do ser, do ego ao self, para ajudar um pouquinho aí no despertar da nossa consciência, certo? E eu queria, gente, dar uma boa noite a cada um de vocês, só que para eu ler o chat aqui está meio complicado. Rafael, boa noite. Iside, Marcelo, Solange, Raíssa, boa noite a todos e aos que forem chegando, tá certo? E então, agora, nós vamos ficar com a apresentação do professor Wagner Borges, que vai conversar conosco sobre viagem astral e, com certeza, vai sanar muito das nossas dúvidas, vai nos esclarecer bastante, e é um tema, gente, que nos auxilia demais no despertar da nossa consciência e na expansão da nossa consciência. Por quê? Porque é quando a gente passa a nos vermos além do corpo físico, além da matéria. Então, é um tema que, se atentos, nós podemos nos transformarmos significativamente no tocante à nossa jornada aqui terrena, tá? Mudando o nosso paradigma de vida, compreendendo mais os porquês e os paraquês, né, das nossas experiências físicas e que muitas das extras físicas vão explicar, tá bom? Professor Wagner Borges, gratidão mais uma vez por sua presença e o momento é todo seu. Boa noite, Angélica. Boa noite todo mundo aí que está assistindo. Angélica, vamos conversar bastante aí sobre saídas do corpo. Eu posso responder as perguntas do pessoal, a gente vai conversando aqui um pouquinho e o pessoal vai pontuando as perguntas, a gente vai respondendo. Aqui é um tema muito legal, praticamente todas as áreas de estudo espiritual, sejam as do Antigo Oriente ou as do Moderno Ocidente, em algum ponto existe algum estudo que resvala em cima da saída do corpo. E existem outros estudos mais específicos em cima, mas é um tema recorrente que aparece praticamente permeando os estudos espirituais. Também, Angélica, os chakras, a questão da imortalidade da consciência, tem alguns temas que não têm dono. Praticamente todo mundo fala nesses temas, cada área com a sua abordagem, o que é natural, mas são 3 temas que permeiam praticamente qualquer estudo espiritual, que, no caso, são as saídas do corpo, os chakras e a imortalidade da consciência. E o que acontece? A saída do corpo, ela acaba entremeando essas 2 áreas, porque quando uma pessoa sai do corpo, Angélica, e começa a ver determinadas coisas sem que o corpo esteja junto, ela começa a refletir que ela é uma consciência espiritual que opera independentemente do corpo. Ela percebe isso claramente, pode ver o corpo humano deitado, sendo que ela está fora ou não, mas o principal, pode encontrar com pessoas que viveram aqui que hoje estão lá do outro lado, né? Então, isso naturalmente quebra aqueles paradigmas
materialistas de que a vida é só física e não tem mais nada além. Então, a saída do corpo, naturalmente, ela interpenetra o tema da imortalidade, da consciência, pelo contato extrafísico. Agora, existem muitas pessoas, Angélica, que têm saídas do corpo e se veem no meio ambiente aqui do mundo, o duplo, o astral do mundo. Então, você está em São José do Rio Preto, onde você mora. Você sai do corpo, atravessa a parede, você está na rua onde você mora, 3 horas da manhã. Você não está no mundo espiritual, você está no entorno etérico, astral, aqui. Muita gente, então, tem experiências fora do corpo sem nunca ter saído do campo material, apenas está fora do corpo, mas não está em outro plano. Essas pessoas, por não terem acessado outros planos e visto outras consciências, elas vão tentar limitar a saída do corpo dentro do paradigma do duplo material e vão negar qualquer coisa espiritual. Está assim de gente em estudos espirituais, negando a realidade extrafísica, porque muita gente, inclusive, associa isso com doutrinas. Por exemplo, você fala assim, Angélica, aí em São José do Rio Preto, olha, eu saí do corpo e encontrei minha tia desencarnada há 10 anos. Aí chega alguém e fala assim, você é espírita? Você é da Umbanda? Veja, o fato de você ter encontrado alguém fora do corpo não caracteriza que você seja de doutrina nenhuma. Por exemplo, você sai aí em São José do Rio Preto e encontra um rabino, por exemplo. Aí você conversa com ele. Aí você volta para casa e alguém vai te dizer assim, puxa, agora você está mexendo com coisa dos judeus, você apenas encontrou um rabino. Se você sair do corpo e encontrar com aquele rabino do lado de lá, não significa que você entrou no judaísmo. Significa que encontrou alguém, assim como você encontraria na rua. De repente, você sai na rua e encontrou, sei lá, um budista, não significa que você é budista. A mesma coisa na saída do corpo. Você encontrou um mentor extrafísico que opera no astral do budismo. Ele te passa um ensinamento, você de mente aberta vai pegar, analisar e usufruir dele. Aí alguém fala assim, puxa, você está virando budista? Não, você não está virando nada. O mundo espiritual existe independentemente das doutrinas dos homens. E o mundo espiritual existia antes do plano físico estar conformado para a gente descer aqui. Mas muita gente não aprofunda e mistura doutrinação e outras coisas no meio espiritual. E aí alguém que tem uma saída por aqui, ele não vai admitir passar para outro plano porque ele acha que é uma coisa da área espírita ou da área ocultista. Nada disso. A saída do corpo é um fenômeno libertário porque ela te dá uma amplitude, você é obrigado a abrir a mente, porque o que você vê de possibilidades, o universo é infinito, né, Angélica? O nosso conhecimento é desse tamaninho, a gente não sabe quase nada. Então, Wagner, esse infinito tem de tudo. Isso. Eu até costumo dizer o seguinte, gente, projeção da consciência, né? Viagem astral ou desdobramento, como o Espiritismo chama, reencarnação, não são questões religiosas. Não é questão de religião. Não está se falando aqui de uma fé, quando se fala de viagem astral, não está se falando de uma fé, está se falando de condições naturais do ser que somos. Exatamente, Angélica, veja. São leis naturais. A gente já estava vivo antes da gente entrar na matéria, né? Então, tecnicamente, a gente não nasce, a gente já estava vivo antes enquanto consciência espiritual. Então, a gente não nasce, a gente entra. E um dia, quando o corpo cai, a gente não morre, a gente só sai. Então, a nossa origem não é o plano físico. Quando alguém fala assim, minha terra natal é o estado tal, o país tal, não, a terra natal é o infinito espiritual e o coração do eterno de onde nós todos surgimos. Então, nesse sentido, a gente vem de lá, encaixa aqui e um dia, pela morte, volta para lá. Acontece que a saída do corpo ela é temporária, são pequenas saídas durante o trajeto da vida, a maioria delas durante o sono, por causa da queda do metabolismo, as horas de sono. E aí, o que acontece? Tecnicamente, você desprende do corpo, Angélica, e volta ao plano de onde você veio. E aí é que está o problema. Se uma pessoa se considera natural do plano físico, então ela diz assim, de vez em quando eu vou lá, porque ela acha que a terra natal dela é aqui. Mas, se a pessoa considera que a terra natal é lá, o que ela vai dizer? Eu estou aqui, de vez em quando eu vou em casa. Para ela, o plano espiritual não é um lugar extra que ela vai. Não, ela veio de lá. Então, a saída do corpo, ela devolve um pouco da natureza espiritual, que a gente está encaixado aqui. Quando a gente solta, nada demais, é natural o espírito dar uma voltinha em casa de onde ele veio. Exatamente. E se
todas as pessoas pudessem, né, sentir a maravilha que é isso, o refresco para a alma, enquanto estamos aqui presos na matéria, né? O refresco para a alma que isso nos traz, né? Vai depender, a qualidade disso vai depender de N condições, que o professor é quem explica, né? Muito melhor, claro, por isso que é nosso convidado, entendeu? Então, vai depender de N condições, mas, assim, quando a gente cuida desse lado, esse refresco da alma, o ir lá, e quando voltar, tantas coisas aqui, Wagner, que vão perdendo sentido, vão perdendo a importância. Não digo a importância do significado das coisas, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa de uma casa para morar, nós precisamos conviver com pessoas difíceis ou não, né? Nós precisamos, se estamos aqui na matéria, nós precisamos das condições da matéria. Eu digo, quando a gente, tantas coisas perdem o sentido, coisas que a gente sofre por aquilo, Sim, coisas coisas que a gente dá um valor exagerado, né, àquilo, àquela situação, e que perde, que a gente, quando desperta, quando amadurece, e que teve uma experiência assim, a gente pensa, caramba, eu nem acredito que eu sofria tanto por determinada situação. Não eu é estava isso? conversando isso hoje de tarde com um amigo meu, exatamente isso, Olha, Angélica, que é importante a gente estar aqui, senão a gente nem estaria aqui, um poder maior não teria encaixado aqui. Viver aqui é isso. muito importante, tá? Para aprendizado nesse plano. O que acontece é que não só a saída do corpo, mas o próprio despertar da consciência da pessoa, que são vários níveis, incluindo a saída do corpo e outras coisas, ele traz para você, naturalmente, uma reflexão e derruba várias das ilusões às quais as pessoas dão muito valor, como a forma física, a idade física, a cor da pele, sabe? As coisas materiais. A pessoa começa a olhar isso de uma outra forma. Ela precisa viver, precisa trabalhar, precisa ter recursos, mas a consciência dela não está lacrada somente em cima disso. Principalmente, Angélica, na questão da expansão da consciência, você percebendo uma mesma luz em todas as coisas, e eu não estou falando de um velhinho de barba branca lá em cima, mas de algo que eu não tenho nem como comensurar com qualquer imagem, alguma coisa maior, que é a origem, a energia, a luz. Imagina, alguém com uma consciência assim, jamais ela vai ser racista, porque ela não vai estar olhando a cor da pele de alguém, ela vai perceber a mesma energia em tudo. Uma pessoa nessa condição jamais vai ser machista, no sentido bem denso da palavra, ou femista, também no sentido, ela vai olhar, mas a coisa no nível de consciência. Então, esse tipo de experiência, ele traz essa abertura. E esta abertura força a pessoa contra as próprias paredes do ego dela, quebrando paradigmas, e aí a maneira de olhar as coisas muda. E uma coisa, Angélica, que aconteceu comigo e que eu vi acontecer com outros, emerge um bom humor natural. Sabe? Parece que o chakra cardíaco da gente ele abre de um jeito que já independe das condições de fora. Você está bem, há uma consciência legal e mesmo diante do caos você consegue um bom humor e uma maneira positiva de ver. Então, traz isso de forma natural e as pessoas em torno nem entendem, elas falam assim, você acertou na loto, você está de relacionamento novo, você ganhou uma casa. Não, não ganhei nada, o dia está até muito difícil. E por que você está contente? Não sei, é um estado natural. Exato. E uma forma de olhar as coisas, porque caindo algumas ilusões, você começa a rir do ridículo de si mesmo, inclusive. Exatamente. E começa a não dar mais atenção para algumas coisas aí que muita gente valoriza, e você nem fica julgando nada. Mas é muito legal, um contentamento interno que independe de situações de fora. Ô, Wagner, você com isso me fez lembrar agora, quando estávamos na casa física, que eu te contei antes da gente entrar aqui, e aí o pessoal que estiver aqui no chat, estiver aqui com a gente, o pessoal da casa vai lembrar disso, que eu dizia assim, nossa, gente, eu acho que eu estou precisando de algum probleminha, eu estou com excesso de paz, porque a gente fica num estado, não é de plenitude, porque ainda não somos plenos, mas num estado de graça íntima, interna, de que
a gente não vê mais problemas onde não tem. E onde tem, não é problema, é desafio de desenvolvimento. Exatamente, a dificuldade natural ela não é problema, faz parte do jogo. É a Isso, forma como que a gente olha as coisas isso. que Porque torna tudo é a isso. nossa visão, né? Exato. E aí Sobre a coisa. vem um bom humor natural e, ao mesmo tempo, você respeita todo mundo, você entende o caos que É, é a vida aqui, você está antenado em tudo. Agora, a perspectiva interna com a qual você olha essas coisas, ela muda. E se descobre também, Angélica, que isso incomoda muita gente em torno. Porque se você aham, ficar bem, quem não está bem fica, às vezes, incomodado com você. E isso. fica pensando, pô, esse cara está assim, ou essa moça está assim, e principalmente diante da questão da morte, da perda de alguém, aonde a visão não está vendo perda, está vendo apenas uma soltura do espírito. Uhum, Natural é do jogo, tudo que reencarna isso. um dia vai embora, você começa a entender melhor esse processo, você vai sentir falta da pessoa, materialmente falando, emocionalmente, aqui na vivência, mas você sabe que o jogo não terminou, não é o final dela, ela não era apenas Isso. uma forma física, mulher ou homem, era uma consciência espiritual, uma Isso. centelha vital do todo em forma humana. A forma humana decai, essa centelha sai fora para onde veio. Então você sabe disso. Não é uma doutrina, né? Simplesmente isto é o natural. Então você lida com isso de uma forma natural e sensível a Uhum. tudo, mas de uma forma natural. E aí, se você, por exemplo, está num velório, Angélica, e você está tranquila, isso vai incomodar um monte de É, gente em volta incomoda. que vão te cobrar que você esteja chorando pra caramba ou destrambelhada emocionalmente com aquilo, porque as pessoas estão assim. Isso, eu já passei por isso várias vezes em velórios dos corpos de familiares e amigos. Tranquilo, mas não por insensibilidade, não porque não Exato. sentiu a partida. A visão é diferente, é uma visão de dentro. Isso não tem nada a ver com doutrina X ou Y, isso Uhum. é a maneira consciente que você está olhando, e é muito legal atravessar uma encarnação e poder saber que não há morte, existe apenas o descarte do corpo e a passagem para o lado de lá, que meramente é a volta para o plano da onde a pessoa veio. Você sabe disso, não é uma doutrina, e outra, Exato. nem há necessidade também, Angélica, de sair doutrinando ninguém. Simplesmente a tua postura tranquila, ela já é a prova de que aquilo é real dentro de Isso. você. Mas alguém de fora, preso a essas ilusões todas, vai criticar você e achar que você está errado, vai dizer que você Isso. é fria, e não tem nada disso. Como fria, Uhum. se você está com bom humor, você está ali ajudando todo mundo em silêncio, ninguém está sabendo, você está vibrando uma energia para quem partiu, você vai lá e dá um abraço no outro que está sofrendo aqui, você está ajudando, porque você percebe que aquilo faz parte do jogo, tudo que encaixa um dia desencaixa. E isso é normal, a gente precisa se preparar para isso, mas não de forma tétrica. É jogar claridade em cima, é compreensão, e daí a gente vai fluindo. A saída do corpo, se bem estudada, se aprofundada, Angélica, ela vai trazer isso. Agora, eu conheci médiums que tinham muito medo da questão da perda. Por que a mediunidade não tirou esse medo? Porque quando esses médiuns viam espíritos, era através do fenômeno mediúnico, onde o médium funciona, ele enquanto ser humano, ligado ao Uhum. espírito. Na saída do corpo, você é um espírito fora, porque o corpo Isso. ficou É. cara a cara Isso. com outro espírito. Então, a maneira que você lida com o mundo espiritual é direta, frente a frente. Mas Uhum. o melhor, e se você juntar a mediunidade e a saída do corpo num processo só? Você tanto tem o contato lá quanto o contato aqui, isso vai aumentar o grau de consciência. E melhor, Exato. e se você for estudar yoga, por exemplo, melhora a capacidade respiratória. Se você estudar os chakras, melhora a capacidade energética. O que você vai fazendo? Isso. Somando tudo isso, torna-se um conjunto que vamos chamar de despertar do melhor da consciência, porque isso acaba melhorando seu caráter no final. Exatamente. E quando você estava falando, Wagner, sobre os incômodos que causam, e uma das minhas palestras, né, lá em Aracaju, na Casa Física, eu falava muito isso para o pessoal lá. Gente, quando a gente desperta a consciência, quando a gente muda o nosso paradigma de vida de material para espiritual, causa muitos incômodos, porque você pode perder seu emprego e você vai ter a preocupação, você vai procurar emprego, você precisa do sustento material, mas você não vai sofrer com isso, você não vai ter uma depressão por conta disso. E quem tiver em volta vai dizer assim: como? A pessoa está nessa tranquilidade,
sem dinheiro. Como? As pessoas não compreendem, Wagner. As pessoas não compreendem o desapego, as pessoas não compreendem a não dependência de condições materiais para que se sinta feliz, para que a pessoa se sinta bem, né? E aí, então, quando tudo isso vai acontecendo, como você disse, você vai juntando, e aí, no caso agora dos médios, sejam espíritas, ou seja, de qualquer outra corrente, né? Ele precisa se desenvolver, sair daquele núcleo fechado e expandir-se para que ele possa se encontrar com ele mesmo. Porque senão fica um médio de laboratório, né? Exatamente. Outra coisa, muitos médiums e estudantes espirituais, eles vão uma vez por semana numa reunião e acham que isso é espiritualidade. Não. Por exemplo, você está numa reunião. Mais tarde, quando você vai para casa, Angélica, e dorme, os mentores que trabalham naquela reunião vão lá buscar você para continuar a reunião do lado de lá. A reunião não acabou no horário material, ela pode continuar do lado de lá. Isso não só para médiuns, mas curadores e pessoas de várias áreas, que a coisa continua. E um detalhe, uma reunião aqui no plano físico depende de ter um lugar, um horário para chegar, e daí por diante. A saída do corpo, você tem 7 noites por semana disponível para passar por lá de lá. Então, o pessoal não sacava antigamente, Angélica, que muitas coisas rolavam durante o sono, adstritas às próprias reuniões. Mas o pessoal achava que a espiritualidade era só a reunião. E aí focava a reunião e a espiritualidade num lugar e numa reunião, quando a espiritualidade é o estado de consciência dela, não é onde ela vai, não é uma doutrina X ou Y. E a saída do corpo, ela te dá essa elasticidade, porque não precisa estar num lugar físico. Você tem 7, 8 horas com o corpo precisando recuperar, você pode aproveitar um pouco disso e melhorar o trabalho, melhorar o estudo e expandir e depois voltar para o corpo melhor para enfrentar o dia a dia. Então, não adianta só funcionar daquela forma ortodoxa dentro somente de um grupo, desconsiderando o lado interno da pessoa, porque por trás da mediunidade existe um espírito, uma pessoa. E essa pessoa não é só médium, ela é pessoa precisando estudar, trabalhar, crescer, e todo esse crescimento interno somado na mediunidade dela. O problema é que muitos médiuns achavam que a mediunidade era só aquilo. E a mediunidade, ela é um componente muito fantástico de abertura, mas ela é uma parte. Ela não é o todo. E por dentro tem a parte anímica, que também precisa de atenção e desenvolvimento. Exatamente. Inclusive, Wagner, se o médium se expande, né, assim como você está falando, ele pode até previamente ver os bastidores, né, da reunião. Isso. Né? E normalmente a espiritualidade, os mentores da reunião, todos que fazem, né, o espiritual da reunião, começa a preparar 48 horas antes. E então ali você desdobra, você se projeta e você já vê tudo que está acontecendo, ainda vai ajudar, ainda trabalha. Depois no físico vai lá para a reunião, como já aconteceu comigo. Principalmente se for uma sessão de desobsessão. Isso. Angélica, porque o preparo dela é anterior. É anterior. Muitas vezes, na noite anterior, já levam a pessoa fora, ela já entra em contato energético com as entidades que horas depois ela vai encaixar na sessão e após a sessão continua. Então, a sessão não é só aquele meio, é o antes e o depois, e isso lá com a pessoa em casa durante o sono. E antigamente, os grupos não falavam isso, Angélica. Hoje não, hoje tem muitos grupos de várias áreas que sabem disso, se preparam melhor, mas não pode encaixotar a consciência somente numa atividade ou numa maneira de trabalhar. Nós precisamos somar um monte de coisas, porque são muitos potenciais que a gente pode desenvolver. E outra coisa, você pode pegar um médium que seja um excelente médium na hora da reunião, um ótimo doador de energia, um ótimo passista, seja lá qual for, mas ele, quando sai dali, ele é pessoa. E enquanto pessoa, muitas vezes ele não é tão bom quanto ele é como médium. Mas como ele é um bom médium, ele acha que está na faixa. Não está. É somatório da consciência dele, melhorando com a mediunidade e melhorando com a parte anímica. E outras pessoas vão desenvolver em outras áreas sem precisar da mediunidade.
vão trabalhar os chakras, vão trabalhar a meditação e também vão desenvolver. Então, o ideal é sempre o conjunto e dentro do temperamento da pessoa, ela observa onde que ela se encaixa melhor. Mas tem uma coisa que vai priorizar. Ela é obrigada a dormir, Angélica, independente de qualquer área ou método dela, a natureza obriga ela a deitar. E ao deitar, a possibilidade da saída do corpo se abre, é inexorável para todo mundo. Exatamente, Wagner, exatamente isso. Wagner, vou até falar, quando você falou da reunião de desobsessão, que é mais quando acontece, né, isso, até relatar rapidinho uma experiência que eu me projetava e as reuniões eram de desobsessão, de tratamentos espirituais, e então aqueles irmãos que vão receber tratamento, né, já são colocados próximos ao médico 48 horas antes, porque muitos médios não sabem, Wagner, que na hora da reunião mediúnica é a finalização do tratamento. Eu sempre achei isso, na verdade. Não está começando ali, começou antes. E então eu desdobrava, já encontrava com quem iria ser auxiliado e o trabalho já estava sendo realizado. Isso acontecia comigo nas sessões de desobsessão também, era isso. E o detalhe, às vezes, mesmo durante o dia, um mentor colheu uma entidade aí perdida na noite, ele traz a entidade não vê ele, porque o mentor está em outro plano, ele puxa filamentos energéticos dos chakras e conecta na entidade, a entidade fica imantada no teu campo energético, sem ter visto o agente que imantou ela. Aí você vai para a reunião, lá na reunião o cara já começou, simplesmente encaixa na mediunidade. E alguns deles falam assim, Angélica, eu não sei como é que eu vim parar aqui, porque eles não veem as inteligências que os levam até lá, e isso começa horas antes, ou às vezes um dia, 48 horas antes, para já criar essa conexão. E termina esse trabalho na noite após a reunião do lado de lá. Exatamente. E aí acontecia, Wagner, quando terminava a reunião, no material, né, aqui, voltava para lá, quando chegava em casa, que ia dormir e tal, voltava para o espiritual, o trabalho continuava, né? E então, assim, ser médio ostensivo, ter uma mediunidade, como se diz no popular, né, pronta para trabalhar, além de não definir o caráter, a expansão da consciência, não define todo o potencial que o ser pode realizar. Sim. Porque, então, não basta ser médio. Isso. Não basta ser médio. É preciso saber para quê. Exato. E tem um detalhe importante, para que ser médio? Que é uma ilusão que muita gente acalenta, Angélica. A gente tem um monte de potenciais parapsíquicos, chakras, mediunidade, saída do corpo, telepatia, clarividência, são potenciais. Tá, isso é chamado de desenvolvimento parapsíquico. Agora, existe o desenvolvimento da consciência, que são os valores, que é o despertar da consciência. Amor, luz, sabedoria, paz, caráter, fazer o bem, isto é um desenvolvimento da consciência. Muitas pessoas podem ter um desenvolvimento parapsíquico sem ter o desenvolvimento da consciência. E aí você vai ver um médium destrambelhado, você vai ver alguém usar a capacidade parapsíquica para prejudicar o próximo, porque não tem o desenvolvimento espiritual verdadeiro. Mas o pior, Angélica, ela vai falar, eu tenho sim porque eu sou médium. Isto não é desenvolvimento espiritual, é desenvolvimento parapsíquico. A saída do corpo também não é desenvolvimento espiritual, é desenvolvimento parapsíquico. Agora, o que você faz com isso, se você tiver consciência, caracteriza que você usa a capacidade como ferramenta para melhorar. Aí sim é um despertar espiritual. Mas olha o que as pessoas falam, Angélica. Fulano é clarividente, aí como ele é desenvolvido espiritualmente. Ele não é desenvolvido espiritualmente. Ele tem uma capacidade aberta e podendo até fazer besteira com aquilo. Então, tem que ter o conteúdo consciencial de caráter e lidar com essas capacidades permeadas pelo caráter. Aí junta uma coisa com a outra, aí fica uma coisa completa que realmente melhora a pessoa. E, Wagner, além de alguns médios, né, pensarem que, por ser médio, né, tem sua consciência expandida, se sentem protegidos, né, pelos mentores. Olha, gente. Se sentem protegidos e, assim, que os mentores vão fazer tudo por eles, que Exatamente. eles não vão precisar lidar com as vicissitudes da vida na matéria, né, com as dificuldades da vida da matéria, e
eu digo assim, quando as pessoas conversam comigo, nossa, você recebe espíritos, você se comunica, você faz viagem astral, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ah, um dia eu chego lá e digo, não, gente, vocês não estão entendendo, isso tudo acontece. Eu busco me aprofundar nisso, estudar sobre isso, trabalhar sobre isso, para que mais adiante eu esteja com a consciência mais expandida. Não Isso. significa que eu estou pronta. Eu falei isso no meu programa de rádio do último domingo, exatamente sobre Foi. isso, que os médiuns ficam achando que mentor é babá espiritual deles, e que o fato de ser médium não vai tirar os percalços do dia a dia que a pessoa precisa, ela está encarnada igual todo mundo. E outra coisa, os mentores não têm que dizer para ela o que ela tem que fazer da vida particular dela, porque errar Exato. também faz parte do crescimento. Exato. Se a pessoa não errar, ela não acerta nunca. Então, os Exato. mentores respeitam o livre-arbítrio da gente e não está para responder questões que nós descemos para aprender. O professor não pode dar cola para o aluno na hora da prova, mas tem médium tão infantil que qualquer coisinha ele fica perguntando espiritualmente ao plano espiritual. Aí você fala assim, cara, a Terra aqui é você que está encarnado, não é o teu mentor, se vira, é você que vai ter que pagar o aluguel, cara, vai vir boletos, vai pedir um mentor para pagar seu boleto, né? Exatamente. Então, tem muitos grupos espirituais, Angélica, que fecharam por causa disso, porque os grupos não tinham uma boa administração material para poder lidar com o aluguel da casa, uma pessoa que limpasse o ambiente, também contratada, uma organização, um organograma para funcionar com administração no plano físico. A pessoa fala, não, os mentores vão inspirar, os mentores não vão prover, eles não pagam aluguel, eles não limpam o pó da cadeira, porque isso é a responsabilidade das pessoas aqui. Eu vi muito grupo espiritual afundar por causa disso. Não tinha boa organização material e ficavam toda hora pedindo ajuda ao mundo espiritual. Mas o plano espiritual não paga boleto. Como eu já ouvi, né? Não, os irmãos vão mostrar o que fazer. Isso é decisão dos encarnados. E um detalhe, o pior pessoa que existe é o boleto, viu, Angélica? Porque o boleto, ele sempre vence, você não vai ganhar dele. Às vezes alguém fala assim, eu tenho medo de uma entidade. Eu falo, eu tenho mais medo do boleto, do cartão de crédito no fim do mês. Esse aí é que é perigoso. É a garganta. Vamos ver se tem pergunta, Angélica, que aí eu acho que a gente já pode ir respondendo alguma coisa e colocando aí no bate-papo. Eu falando muito, a garganta ressecou e tossi. Deixa eu ver aqui, o pessoal vai mandar para mim, e eu vou vendo aqui pelo celular. Pergunta de Rafael, não sei se eu vou pronunciar corretamente, de Rafael Rumiel, de Boston, né? Professor, ainda estou fazendo a projeção guiada. Minha dúvida é relaxar, técnica de energização, e depois técnica para sair do corpo. Está certa a sequência? Obrigada. Não, porque ele está fazendo muita coisa e isso não relaxa ele. Isso só tensiona. Então, um conselho que eu vou dar para ele. Alguma prática, faça sentado, não deitado. Faça sentado e depois deita relaxado, como se fosse para dormir. Se a pessoa deita e vai fazendo ali, o que acontece, Angélica? O nosso cérebro tem 4 padrões de ondas cerebrais. Ondas beta, que são a vigília, a atenção para fora. Relaxamento, ondas alfa. Sono leve, ondas teta, e o sono pesado, que é ondas delta. Então, quando a pessoa vai deitar, o padrão de ondas cerebrais tem que descer, né? Tá. O que acontece? Se a pessoa deita e mantém uma concentração numa prática, o padrão de ondas cerebrais dela não relaxa. Ela fica presa, engaiolada mentalmente, fazendo um monte de técnica presa dentro do mecanismo da técnica. Então, o que eu sugiro? Entendi. Trabalha sentado, perto da cama, põe ali um sofá, trabalha, porque ele está na vertical, o padrão de ondas cerebrais não vai descer para o sono, trabalha ali, ele vai ficar em ondas alfa, logo depois ele deita para sentir o efeito do trabalho que ele fez. Se ele deita e fica fazendo, fica engaiolado no corpo. Aí a pessoa vai me falar, mas eu li livros, por exemplo, Robert Monroe, Valdo Vieira, em que eles falavam de estado vibracional.
Algumas pessoas conseguem deitar e soltar o campo energético vibrando, a maioria não consegue. Eu falo isso trabalhando em público há muitos anos com isso. Então, para a maioria, vai acontecer outros sintomas, a paralisia do sono, que é a catalepsia espiritual, a dilatação da aura, que é o balão alemã, e outros sintomas. Então, se a pessoa faz sentado, ela pode vibrar uma energia, ela pode pulsar luz nos chakras, depois ela vai deitar e relaxe, para permitir o metabolismo do corpo descer, as ondas cerebrais descer, mas com ela já ali dentro, só esperando o mecanismo do relaxamento. Ou ela apaga e acorda fora do corpo no meio do sono. Então, muitas pessoas como ele fazem e ficam presas, engaioladas na mecânica da técnica. Faça sentado e logo depois deita e se espraia. Angélica, como é que uma criança dorme, ou o Ramo, o meu cachorrinho, simplesmente vai lá e se solta? O adulto, ele deita na cama com a mente dele em looping, com um monte de coisa, e às vezes girando em cima de uma técnica que a pessoa leu de um autor, fala assim, faça 50 vezes isso aqui. Respire a mente, 50 vezes, a mente dela fica... Está presa na técnica. E aí uma criança deitou, não fez técnica nenhuma, de repente está fora, porque ela relaxou profundamente. Então, é uma mescla da pessoa trabalhar suas energias e depois deitar e permitir o relaxamento. Trabalhe antes de deitar e depois deita para usufruir do efeito daquilo. Ô, professor, até aproveitando isso, né? Qual a diferença, o que é que acontece das projeções espontâneas? Por exemplo, a pessoa não faz técnica nenhuma, comigo sempre aconteceu assim, sempre foi muito espontâneo. Agora, sim, eu não me vejo saindo, e foram pouquíssimas as vezes que eu vi o meu corpo na cama. Quando eu desperto, eu já estou em outro local. A maioria, sim, Angélica, pelo seguinte, existem pessoas que, por exemplo, deita, de repente sente uma paralisia, a aura dilata, ela flutua por sobre o corpo, ela vê o corpo embaixo, atravessa a parede, ela está nesse plano, no duplo desse plano. Existem outras que deitam e apagam. A saída do corpo ocorre espontânea e inconsciente, e ela desperta no meio sem saber como é que foi parar lá. E depois, antes de voltar, ela perde a consciência e cai dentro do corpo. E aí ela vai falar, eu estive lá. Ela não viu a ida, nem a volta e nem o corpo, mas ela sabe que esteve lá. Mas aí, como a pessoa leu num livro que tinha que sair olhar o corpo, a pessoa fica presa também nesse paradigma. A maioria dos médiuns e curadores que eu conheço, Angélica, deita, apaga e já acorda depois do lado de lá, porque ainda entra em ação a presença de mentores que trabalham com ela, se ela é um médium, uma curadora, eles então direcionam o processo dela e assim que ela deita, eles já conectam ela com o lugar onde eles vão levar 2 horas depois. E ela já acorda projetada lá, e ela sem ver o corpo e sem ver como foi. E em outras experiências, ela apaga aqui e já acorda no plano espiritual, sem ver sequer o plano físico ou o corpo. Então, não tem um jeito só. É uma mescla de possibilidades, desde a pessoa que sai, está por aqui, até a outra que se vê lá. Não é importante isso. O importante é a qualidade da consciência no meio daquilo. Eu conheço gente que sai, vê o corpo e nunca sai do quarto, com medo. Viu o corpo, está consciente e aproveitou o quê? E aí um outro que é médium, deitou, apagou e acordou do lado de lá. Trabalhou, voltou. Aí a pessoa fala, você viu o corpo? Não vi. Ah, mas sua projeção como é que foi? Eu estava no meio e trabalhei. E você ficou aí em cima do corpo sem fazer nada. Tem muito mito em cima disso. A pessoa tem que observar qual é a produtividade da consciência dela nisso e se isso está melhorando ela enquanto pessoa. Senão vai ficar sendo igual uma pessoa que vai fazer aeróbica. Deixa eu fazer 30 musculações assim, assim. Aí tem gente que fala, deixa eu fazer 30 estado vibracional, 50 respiração. É como se fosse um aeróbico espiritual, não é isso. O lance é trabalhar as energias de uma forma fluente, sem forçar a barra, sem ficar aquela coisa assim, Angélica, não, eu vou vibrar, não. Uma coisa tranquila. Por isso que trabalhar com energia, aprender a mexer com chakras, auxilia a saída do corpo. E as saídas, em geral, a maioria são espontâneas. Por quê, Angélica? Porque nós somos espíritos encaixados aqui. Quando o metabolismo do corpo desce e as ondas cerebrais descem, os laços energéticos que prendem a gente na matéria se abrem e a gente espontaneamente sai. A questão é, qual é o nível de consciência? É consciente? É inconsciente? É semiconsciente? E as variáveis que ocorrem nisso tudo. Então, ela é espontânea. Quando se estuda, é uma forma de tentar melhorar o processo. Então, uma criança que nasce, você não precisa ensinar ela a respirar, é espontânea. Mas quando ela cresce e aprende yoga, ela usufrui melhor da respiração. A mesma coisa a saída do corpo, ela é natural. Mas se a pessoa estudar seriamente, aprofundar isso,
ela melhora esta possibilidade e o nível dela em cima disso. Então, a gente pode até resumir assim, né, professor Wagner? Resumir assim, para quem não está familiarizado com o assunto. Todo mundo sai do corpo, né? O que vai diferenciar um do outro é o grau de consciência Isso. no outro lado durante a atividade, e se recomenda, se estude o assunto, se estude sobre energia, conheça, se familiarize para melhorar a qualidade dessa saída. Isso. Angélica, e outra coisa, existe um mito propalado por vários autores de livros de saídas do corpo, tipo, todo mundo vai falar isso, todo mundo sai do corpo durante o sono. Sim, aí todo mundo imaginou que a humanidade inteira durante o sono sai do corpo e vai no mundo espiritual, e não é isso. Todo mundo sai do corpo, mas a maioria sai inconsciente e não sai daqui, da aura do corpo, não está operante para o mundo espiritual. Tecnicamente, ela está fora do corpo, mas a consciência dela não está aberta para ela interagir. Então, todo mundo sai do corpo, mas nem todo mundo usufrui da saída do corpo para melhorar a consciência. Isso. Agora, Wagner, eu estava aqui lembrando, né? Eu disse, não, deixa eu trazer essa questão também, deixa eu aproveitar aqui um pouquinho. Aí eu falei que as minhas saídas são espontâneas, e você explicou, né, o porquê. Agora, algumas vezes, eu tenho sintomas, e aí eu queria compreender um pouco mais sobre esses sintomas, como a minha cabeça estrala. Sim. A minha cabeça estrala, Wagner, parece que tem pedacinhos de vidro quebrando assim. Porque isso acontece. Aí, quando eu tenho esse sintoma, eu digo, hoje tem projeção. Sim, hoje você está correta. Chama-se ruídos intracranianos. É o seguinte, dentro do corpo da gente tem um conjunto endócrino de 7 glândulas endócrinas que produzem hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea para realizar as funções do metabolismo. Dentro da cabeça, bem no meio, logo abaixo dos hemisférios cerebrais, está a glândula mais alta do sistema, que é a glândula pineal, também chamada de epífise. E na frente dela está a glândula hipófise, também chamada de pituitária. Então, cada um dos chakras no campo energético está conectado com uma das glândulas do sistema endócrino. Então, o chakra do alto da cabeça, a energia dele, quando desce, atravessa o cérebro e incide bem no meio, na pineal. E o chakra frontal, quando a energia entra, vai incidir exatamente em cima da glândula hipófise. Ou seja, chakra coronário, glândula pineal. Chakra frontal, glândula hipófise, que na internet o pessoal trocou uma pela outra. É anatômica, é uma linha reta para baixo, é a pineal. E baixando uma linha aqui para frente, para dentro, é a hipófise. Então, muitas vezes, você está deitado, o chakra coronário dilata um pouco, naturalmente, tá? E aí, ao dilatar, o fluxo de energia que dá na glândula pineal vai se alterar. E aí é como se desse um clique dentro da glândula pineal, porque aquela sensação da aura da cabeça dilatar, a aura da glândula pineal pode dilatar antes perto do chakra coronário. Na hora que ela dilata, vai fazer assim, Angélica, ó, pá, uf, como se estourasse algo dentro da cabeça, que não é um som físico com ondas sonoras, é um som intracraniano, psíquico, que não depende de propagação do som pelo ar dentro da cabeça, ou a sensação que está quebrando o vidro no meio da cabeça. Isto é comum, 90% das vezes ocorrem com médiums que trabalham com assistência espiritual, típico. E às vezes você está deitada... Fechou, é exatamente isso. Um mentor invisível vem e aplica um passe no teu coronário, você não está vendo ele, mas vai criar esse ruído intracraniano. Todas as vezes que der o ruído intracraniano, você já está na iminência de uma possível saída. É isso. Quando eu sinto, já vai ter saída hoje, já fico ligada. Então, é tipo de médiuns. Aí eu já fico quietinha, e é justamente isso, Wagner, você tem razão. Quem trabalha com assistência espiritual. E nas projeções que aconteceram, quando eu tive esse sintoma, foi de assistência espiritual. Exato, é isso aí. Né? Exatamente isso. Deixa eu ver mais outra questão aqui. Aí, ó, eu não sabia dessa explicação, tá vendo? Vou sair daqui mais sabidinha hoje, né? Por sua causa. Pergunta de Maria Cleusa Guimarães. Temos que ter consciência plena de quando o nosso corpo está descansando e nosso espírito sai do corpo? Corremos algum risco? Então, a primeira parte da pergunta a gente acabou de responder, são vários níveis
de saída. E a Isso, segunda, não corre risco, não. Isso é um mito propalado por livros ocultistas antigos para afastar pessoas de dentro do tema, porque se priorizava a iniciação, mestre a discípulo, então propalava-se vários medos para afastar a curiosidade das pessoas. Então ficou aquela história de que haveriam possíveis riscos na saída do corpo. Tipo assim, que poderia entrar uma entidade no seu corpo. Você é médium, Angélica, você sabe que o espírito não entra no seu corpo, nem na mediunidade. Né? Também se dizia que durante a saída podia vir um mago trevoso e partir a sua conexão com o corpo. Também não é verdadeiro. Então, a saída do corpo não tem esses riscos. Agora, existem riscos diferentes daqueles comentados. Como, por exemplo, uma pessoa ter várias saídas do corpo, Angélica, que não ter maturidade e perder o pé no chão no dia a dia. É um risco. Se a pessoa não tiver maturidade e for mexer com isso, ela vai começar a perder o interesse pela vida cotidiana. E isso é um perigo. É um risco. Segundo ponto, a pessoa se fanatizar em cima disso. Tá? Só querer isso, só achar que isso é a única coisa e que outras possibilidades não são interessantes e que outras coisas que rolam com as pessoas não são legais, que só a projeção astral é que é o quente. Eu vi gente se tornar fanática em cima da projeção. Então, os riscos são mais de postura ou psicológicos. Tecnicamente, não há como a pessoa morrer numa saída do corpo. Por quê? Quem morre é o corpo físico, Angélica. Nós não. O corpo cai, a gente sai de vez. Não é a saída do corpo que vai causar a morte. É a morte que vai causar a saída final. É o oposto. Isso. E um detalhe, estamos mais em risco aqui dentro do corpo do que fora, porque a gente está em risco de morte desde que nasceu. Podemos ser atropelados, sofrer um impacto. Agora, atropelar o corpo astral é impossível. Matar o corpo astral é impossível. Então, o lugar onde se morre mais arriscado do universo, dentro do corpo, que é o lugar mais perigoso de todo. Fora do corpo, é apenas a situação que você tinha antes de entrar. Como as pessoas não estudam isso, elas escutam falar de mitos e coisas e acabam incorporando aquilo e ficando com medo. Simplesmente, se a pessoa lesse um pouco, e quando eu digo ler vários autores para ter perspectiva diferente e de conjunto, ela perceberia na média geral que isto não acontece, porque as pessoas estão escrevendo livros, Angélica, porque elas voltaram para o corpo e escreveram. Então, por exemplo, se sair do corpo matasse, não haveria nenhum livro de saída do corpo, porque o autor teria morrido na saída, não teria voltado para escrever. Para escrever, então, exatamente. Assim, causado por falta de informação. Exatamente. Vou até, Wagner, quando você falou dos riscos que se corre, que não é de morrer, mas outras coisas que podem acontecer aqui, e um é de perder o interesse na vida material, eu vou contar rapidamente uma experiência para que as pessoas não pensem também que quando nós estamos falando, ou quando estamos fazendo uma palestra, ou um curso, ou qualquer coisa, que já estamos totalmente prontos, né? Nada a ver. O aprendizado, ele é contínuo e nós vamos cometendo alguns equívocos. Sim. E esse equívoco aconteceu comigo há alguns anos, né? Eu estava assim, não estava encontrando sentido em nada na vida material. E quando se fala na vida material, muitas pessoas entendem apenas como de ter bens materiais, essas coisas. Não, mas do conjunto da vida material, certo? E aí, um amigo espiritual se aproximou de mim, num dia que eu estava assim, mais reflexiva, tal, se aproximou e disse, faz o que o mestre ensinou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você é um espírito no momento, vivendo na matéria. Dê à matéria o que é da matéria. E dê a Deus o que é de Deus. É isso aí. Ponto de equilíbrio, né, Angélica? O ponto de equilíbrio. Aí eu levei essa chamada e comecei a equilibrar a coisa, porque era gostoso estar do outro lado, sabe? E aí, quando voltava, e quando você encontra umas mentezinhas muito fechadas, e você acaba recebendo muitas críticas, muita coisa, aí você faz, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não quero mais estar aqui, estou cansada, estou enjoada disso tudo. E aí e eles estão, olha aí, quando eu estava falando lá atrás sobre os mentores, que eles estão para orientar, né? Dar uma chamadinha com carinho para que a gente acorde, e não para dizer o que é que a gente tem que fazer aqui na nossa vida material, né? Já pegando o gancho. O corpo é um táxi, um veículo.
Nós somos o taxista. Então, a gente precisa do táxi em boas condições para rodar. À noite, a gente deixa o táxi na garagem e sai. Então, a saída do corpo é deixar o táxi na garagem e sair. E a morte é quando funde o motor do táxi e o motorista tem que sair de vez. E tem que sair, então, para que a gente possa rodar direitinho, o veículo tem que estar em perfeitas condições. É preciso o taxista valorizar o táxi. Então, perder o interesse pelas coisas daqui é não valorizar o veículo. E se nós estamos aqui, vamos valorizar aqui. Agora, com a certeza e consciência de que a vida é muito maior do que só aqui, é multiplanos, e a gente sabe disso. E é essencial equilíbrio, Angélica, para não... O materialista está muito chumbado cá embaixo. Tem estudante espiritual que está muito aéreo. Precisamos equilibrar no meio as duas coisas. Tipo assim, o legal é, estou fora do corpo, estou bem, estou dentro do corpo, estou bem. Eu estou bem em qualquer condição. Isso é o objetivo. E o fato de a gente trabalhar com isso, fazer palestra, escrever ou fazer qualquer coisa, não significa que nenhum de nós está pronto para nada. Na verdade, a gente está estudando todos esses temas e vivenciando, crescendo com isso. Então, a gente precisa botar uma plaquinha espiritual no chakra coronário, dizendo assim, em construção, em obra. Porque o tempo inteiro a gente vai estar em obra, em cima de nós mesmos, só Deus sabe tudo. Agora, a gente está estudando, pode se especializar numa área e orientar outros que estão entrando. Mas ninguém é craque em tudo. Simplesmente está todo mundo avançando e nenhum de nós é bam em nada. Nós estamos aqui numa prova, aqui, trabalhando a gente e avançando. Agora, que legal que a gente está tendo uma oportunidade de ampliar a consciência com esses estudos e também com a parte prática. Angélica, para falar dessas coisas, eu não aprendi isso em livro. Isso é coisa prática, de anos. Eu estudei os livros para poder entender o que os outros também sentiam para fazer ideia de conjunto. Não tem como a gente saber o que a gente está falando sem ter vivido isso. Mas tem muita gente dentro dessa área que são teóricos do tema, que às vezes falam isso, dão palestra, dão curso e não tiveram uma experiência. Eles leram aquilo e fizeram um conjunto. E outros que falam assim, mas será que você teve a mesma experiência? É simples, é só olhar a naturalidade com que a pessoa fala disso, porque ela vive isso, não é uma coisa que ela leu num livro. Exatamente isso. E aí eu compreendi que se somos espíritos e estamos no momento aqui na matéria, a matéria é uma experiência espiritual, então a gente não pode desfazer da matéria. Mesmo no material, isso aqui é uma vivência espiritual, porque tem um espírito vivenciando tudo através da matéria. Tudo é espiritual, mesmo viver no plano material. Exatamente. Então, vamos à próxima pergunta. Você quer passar alguma coisa? Não, dependendo da pergunta, eu posso mostrar alguma imagem, tá? Pelo teor da pergunta. Vamos lá. Pergunta de Elizabeth Campos. Para fazer a viagem astral, precisa ser média ostensiva? Não, de jeito nenhum. Tá? A saída do corpo ela é anímica, ela não é mediúnica, Angélica. Se não, por exemplo, a morte é uma saída do corpo. Se saída do corpo fosse mediunidade, a morte seria uma mediunidade. Não, isso é um mito também. A saída do corpo ela é anímica. Você um dia encaixou, você pode sair, é intrínseco a isso. Agora, a mediunidade bem desenvolvida pode facilitar as saídas do corpo e a interação com mentores, porque a pessoa está desenvolvendo e somando coisas. Aí sim, mas tem tantos autores que não têm mediunidade ostensiva tendo saídas do corpo escrevendo. Tem autor que tem saída do corpo com prática de yoga. Ele não é médium. Tem autor que trabalha os chakras e tem saída, e isso não é mediunidade. Então, esse é outro dos mitos que tem de que a saída do corpo é mediúnica. Não é. Ela é anímica. Mas ela pode ter componentes mediúnicos, no caso de médiuns, que operam aqui e que durante o sono fica mais fácil o contato. Aquele guia que acoplava com você numa reunião, fica mais fácil ele te tirar do corpo durante o sono, ele conhece a energia. Mas você sozinha também é um espírito encaixado e tem o potencial de sair. Então, é sempre o conjunto, mas a capacidade da saída é da pessoa. Certo. Olha, Wagner, nós temos aqui mais 2 perguntas apenas. Você quer deixar para depois? Vamos lá. Vamos lá? Essa está sem nome. Professor Wagner. Não, perdão, tem nome. Dimitra ou Dimitra. Professor Wagner, estou estudando magnetismo e estou com dificuldade em encontrar um grupo onde possa trabalhar nisso, pois não tenho capacidade mediúnica desenvolvida. Onde posso encontrar um grupo? Beijão. Tá difícil isso, ainda mais agora na época da pandemia.
Angélica, muitos grupos estão fechados. A maioria dos grupos trabalha mais, por exemplo, dentro da área espírita ou da Umbanda, com os passes. Como ele está falando de magnetismo, precisa ver o que ele está falando enquanto estudo de magnetismo, porque tem pessoas que trabalham com isso sem ser dentro do contexto espiritual, somente a parte da energia. E tem grupos que trabalham isso dentro do contexto espiritual. Então, ele não deixou claro o que ele está fazendo. Se estiver dentro do contexto espiritual que ele está fazendo, seria legal estar num grupo que aplica passes, por exemplo, né? Para ele seria mais adequado. E também grupos de cura prânica, que ele poderia encontrar, porque a cura prânica é um método muito legal que não entra na parte espiritual, trabalha mais a parte energética. Então, tem que ver qual é a abordagem dele. É o magnetismo dentro da parte dos passes, na parte espiritual, ou é o magnetismo com os passes no sentido anímico? Tem que ver qual que é a dele para ver um grupo. Agora, não é tão fácil ele encontrar um grupo para poder estudar, porque a maioria dos grupos são muito práticos na assistência espiritual, mas às vezes tem poucos estudos. Ele tem que estudar a parte dos chakras, e isso por ele mesmo. E tudo que ele puder estudar sobre a energia das mãos. Tem muita literatura sobre isso. A cura prânica tem coisa... A área do reiki, para ele, não é o ideal, porque o reiki é um método com outra característica. Se ele vai trabalhar magnetismo, o ideal para ele seria ou a cura prânica, para ele somar com o que ele está estudando, ou os passes dentro de algum contexto espiritual. Entendi. A próxima pergunta é de Débora Barroso. Vou falar. Minha filha, viu? A Débora aqui participando com a gente. Boa noite. Existe algum momento, horário melhor para treinar as técnicas de projeção? Sim, a hora de deitar. Por quê? A pessoa precisa trabalhar durante o dia, né, Angélica? Então, se ela pode fazer uma pequena prática antes de deitar, isso seria o ideal, porque ela... Veja, uma saída do corpo pode ocorrer durante um transe anímico, um transe mediúnico ou na parte da meditação, mas não é o ideal. Por quê? Qual é o momento que a gente se permite maior hora de relaxamento? O sono. Então, a maior parte das experiências fora do corpo rola durante o sono. Então, o que a pessoa precisa fazer? Alguma prática energética, ou o que ela queira fazer, e depois deitar e observar. Ler sobre saídas do corpo na hora de deitar, para arrastar para dentro da mente, na hora do sono, a ideia da saída. As pessoas deitam, Angélica, e fecham os olhos e ficam esperando o sono vir, e as ideias do dia a dia em loop na mente. Quer dizer, ela está presa mentalmente nas ideias do dia a dia. Se houver alguma saída, o corpo espiritual não vai buscar um mundo espiritual, porque está automatizado aqui, porque a pessoa só dorme pensando no aqui e agora. Então, o legal é, na hora de deitar, esquece das coisas do dia a dia, lê algo que fale da parte espiritual. Deite pensando nisso. Amanhã, quando acordar, esquece o mundo espiritual e preste atenção na matéria. É preciso trabalhar. Então, o melhor momento é antes dela deitar, ela fazer algo e depois deitar, para que o efeito daquilo aconteça. Se ela deita e fica fazendo, vai ficar presa nessa armadilha que eu venho avisando há anos por causa de má interpretação de vários autores de saída. Deite e faça isso. As pessoas estão ficando, na verdade, presas. Não, deixa eu fazer isso aqui, vibrar, e fica presa nisso, a maioria. Ou fica preso, ou às vezes acaba pegando no sono, o que apaga. Acontece a maioria das vezes. Né? Olha, o pessoal aqui está me dizendo que eu pulei algumas questões aqui, de Elizabeth Campos também. Pulei 2 questões, então eu vou voltar lá, tá certo, Wagner? Ok. De Elizabeth Campos. Professor, como identifico que estava em viagem astral, né, na noite anterior, tipo, acordou de manhã, como é que ela identifica, né? Agora, eu acho que a segunda pergunta dela já soma essa e a resposta já vai no embalo só, tá? Como diferenciar o sonho comum de uma viagem astral? Essa pergunta, para responder numa live, ela é complicada, explico por quê. As pessoas não sabem direito nem o que é um sonho, Angélica, para poder comparar, tá? Então, é totalmente diferente. Por exemplo, eu e você estamos sonhando agora? Não. Como é que a gente sabe que não está sonhando? Nós estamos com discernimento a toda. Então, se uma pessoa sai do corpo e está consciente, ela sabe que não é sonho, ela está com discernimento. Na hora que ela encaixar, abre os olhos, ela lembra, não é um sonho. O problema é que a pessoa pode ter uma experiência e na hora da volta, ela encaixa e apaga, Angélica. E até o momento que ela acordar, o cérebro misturou vários sonhos. Quando ela acorda, é uma mistureba, não dá para separar. Então, o lance entrou no corpo, abre os olhos. Não dá tempo do cérebro jogar sonhos para misturar.
tá? Então, para entender isso, a pessoa tem que especializar em estudos técnicos de sonho para comparar níveis de consciência. E aí, só estudando o tema, não tem uma resposta só. E outra, sonho tem vários aspectos. Se você entrar no xamanismo, você vai ter o sonho explicado pelo viés xamânico. Se você entrar pelo lance da psicanálise, você vai ter o sonho explicado pela psicanálise. Se você entrar por algum grupo ocultista, a abordagem vai ser mais esotérica em cima dos sonhos. Então, muitas abordagens diferentes. A pessoa deve observar o conjunto disso, porque tem o sonho, por exemplo, tem sonhos premonitórios, sonhos retrocognitivos, sonhos misturados com clarividência, sonho comum, pesadelo e um monte de coisa, e as saídas do corpo. Só a pessoa estudando que ela vai entender essa diferença. E a primeira parte que ela perguntou, a saída do corpo, o corpo espiritual é conectado ao corpo por filamentos energéticos, que a tradição esotérica chamou de cordão de prata. Então, toda pessoa fora do corpo está conectada por fios energéticos ao corpo, interligados aos chakras. Esses fios são vistos quando a pessoa está próxima do corpo, Angélica. Mas, à medida que ela vai subindo, ganhando altura, vai ficando mais sutil, parecendo uma teia de aranha no ar. A pessoa, às vezes, nem vê, mas ela sente o repuxão daquilo. Então, deixa eu mostrar aqui para você uma imagem agora. Deixa eu compartilhar a imagem, ótimo. E aí fica mais fácil agora de mostrar isso. Espera aí. Tem um pequeno delay aqui. Espera aí, vamos lá. Angélica, estou mostrando aqui a imagem. Me diz a hora que aparecer aí. Está aparecendo, está ótimo. Está aparecendo para o pessoal também no YouTube? Deve estar aparecendo, pessoal. Pede para alguém confirmar. Aí, por gentileza, se estão vendo a imagem. Estão vendo a imagem. Ok? Ok. Tá. Não... Acredito que estão vendo. Eu estou perguntando aqui ao pessoal. É para eu não passar aqui sem eles verem, porque senão vai perder o sentido, tá? Pede alguém para dar um ok aí se a imagem está sendo vista. Estou pedindo aqui a eles para dar um ok se estão vendo, porque eu estou na janela do Zoom com você. Tá? Isso, agora tem que ver se passou para o YouTube a imagem. Pronto, já recebi a resposta, estão vendo sim. Ó, beleza, então aqui, Angélica, ó, uma típica saída do corpo, você está vendo o elo energético interligando as duas partes. Aqui é o meu livro, Viagem Espiritual, Projeção da Consciência, da editora Luz da Serra. Qualquer livraria grande tem. O pessoal que quer estudar, esse é um livro legal para iniciar. E eu botei no finalzinho link para a bibliografia de outros autores para a pessoa estudar. Deixa até eu fazer um comentário que eu ia fazer no começo e acabei me passando por ser aprendiz, né, de live. Professor Wagner, já são 13 livros inscritos? 14, eu estou fazendo 15º, já para sair. Beleza. Então, muito tempo trabalhando com isso. Então tem muito material bom para a gente Então, ler. aqui no livro, tem 58 imagens coloridas do artista Léo Dolfini. Então, veja, o princípio de uma saída, Angélica, e é aqui que às vezes a pessoa acorda e está paralisada e não consegue se mexer. A aura em torno, a aura vai se expandindo, o corpo astral se soltando, veja, surgem os filamentos energéticos que vão formar o cordão de prata. Olha só. Tecnicamente, a pessoa está fora, mas está dentro do campo de energia ainda. Tá? Olha aqui. Tá? Aí, uma saída em enrolamento, a pessoa não bate em nada, cordão de prata não é uma corda, é meramente um nome simbólico, é um feixe de energia. Tá? Veja aqui, ó. Olha os filamentos do cordão de prata ligado nos chakras, Angélica. Tá? Aqui, olha só. Essa imagem está legal. 2 mentores egípcios ajudando a pessoa na saída. Observa os filamentos energéticos, Angélica, da cabeça até os pés. Saem milhares deles, mas na altura dos 7 chakras saem os filamentos principais. À medida que o corpo astral vai subindo, veja o que acontece. Ó, os filamentos vão se interconectando até formar o que a gente conhece como cordão de prata. Então, na verdade, ele é uma série de feixes energéticos que saem dos chakras, e muitas vezes esses feixes estão condensados na altura da barriga, ou do peito, ou da cabeça. Por isso que na literatura de projeção astral, muitos autores falam do local onde esse cordão de prata está no corpo, e algum diz que é na barriga, o outro diz que é no peito, e o outro fala que é na cabeça. Na verdade, sai de todas as partes e se condensa na altura de um dos chakras principais. Entendi. 80% das vezes é na altura da cabeça, na maioria dos relatos na literatura de saída do corpo. Então, toda e qualquer saída do corpo, veja, a pessoa tem um elo ligando ela à matéria. Um espírito desencarnado não tem esse elo,
porque ele não está ligado ao corpo. Então, a diferença básica do que ela perguntou, uma pessoa projetada tem um conduto, uma desencarnada não tem. Então, a tendência é que o desencarnado, estando bem, ele é translúcido, você vê que ele é mais leve, e o projetor, ou projetora, tem um jeitão humano, muito humano, enquanto que uma entidade pode ter um jeito humano, mas translúcido. No caso, é de uma entidade boa. Agora, entidades atrasadas, tem umas que são mais densas do que a gente projetada, porque estão numa condição ruim. Mas comparar uma pessoa fora com um desencarnado saudável, a pessoa percebe claramente, não precisa ficar olhando o cordão. Ela sabe na hora. Sabe, é uma coisa intrínseca da percepção dela. Ok? Então, deixa eu sair daqui, vamos voltar à tela ali. Pronto. O Wagner, numa das imagens, né, que tem aqueles mentores egípcios, né, preparando ali aquela pessoa que ela ia sair, isso acontece também no retorno? Também. Pode acontecer também? Na verdade, é o seguinte, por exemplo, suponhamos uma dupla de trabalho, 2 mentores. Então, um deles levou você para lá, para longe, o outro fica próximo do corpo. Então, enquanto você está fora lá, aquele mentor, ele precisa da sua energia para ajudar uma pessoa que está muito densa, porque espíritos mais sutis, eles atravessam tudo que é denso. Então, a gente fora do corpo, Angélica, a gente está fora, mas nós estamos ligados ao corpo, a nossa energia é um pouco mais densa. Então, mentores nos usam para chegar em espíritos presos à Terra ou pessoas doentes. Então, eles projetam energia e a gente repassa e aí chega até lá. Então, tem um mentor com você lá na ponta, Angélica, vamos supor que ele te levou para aplicar um passe num espírito daqueles casca grossa mesmo, pesadaço, né? O corpo astral bem cristalizado. Você está aplicando o passe, não está funcionando, porque a entidade é muito grossa. Aí ele fala para o outro, telepaticamente, que está perto da sua cama. Mexe nos chakras dela, que eu preciso que o cordão de prata fique mais denso para poder quebrar a crosta desse espírito. Aí, aquele espírito perto da sua cama, ele aplica energia nos 3 chakras de baixo, faz a energia fluir pelo cordão de prata e você condensa e consegue chegar na entidade. Então, eles podem funcionar em dupla. Na hora que você voltar, Angélica, encaixar, você vai lá, mas peraí, tem outro aqui. Isso levou um mito das pessoas dizerem que, enquanto ela está fora, precisa de um espírito proteger o corpo para o outro não entrar. Não era isso, não. Era que tinha um na ponta e o outro regulando os chakras. E, por exemplo, você encontrou uma entidade que está mais ou menos, o problema dela é emocional, aquele espírito, como você, vai falar para o outro aqui, preciso de energia do chakra cardíaco dela na matéria. Faz ela fluir pelo cordão de prata até o chakra cardíaco do corpo astral para poder mexer na emoção da entidade. E se a entidade tiver um problema de lucidez, que está baixa, o mentor vai falar para o outro assim, preciso da energia dos 2 chakras, da cabeça para fluir, passar pelos chakras astrais e despertar o espírito. Então, às vezes eles funcionam um na outra ponta, o outro naqui. Mas essa ponta daqui não é o corpo, são os chakras do conjunto energético que afeta você pelo cordão de prata. Entendi. Eu perguntei isso porque certa vez, como eu falei, né, que a projeção é espontânea e às vezes quando eu vejo já estou lá, né, em outro local. Aí eu não vou falar como é que foi lá, porque é meio longo para não me estender muito. Mas quando eu voltei, que eu também não vejo a volta, né? Eu já desperto assim. Mas dessa vez, Wagner, havia um índio, que é emocionante falar nele, de tamanha beleza, e ele estava comigo assim, nos braços. E então eu vi o meu corpo na cama, e ele com o meu corpo perispiritual, né, com o meu corpo astral assim, e eu sentia, eu não via outros em volta, mas eu sabia que tinha, e eu sentia que estava trabalhando os meus chakras. Sim, exatamente. E em dado momento, ele estava assim comigo, parecia assim uma bandejinha e eu deitada ali. Que legal. E em dado momento, ele fez assim com os braços, e o meu corpo perispiritual foi... Encaixou. Aí eu abri os olhos... E eu até fiquei triste que quando eu abri os olhos no corpo físico, não o vi mais, né? Tem uma imagem assim dessa aqui, Angélica, deixa eu compartilhar de novo aqui. Tem uma imagem que você vai gostar de ver. Espera aí, deixa eu pegar ela aqui do livro também. Ela está aqui na frente. Espera aí, vamos lá. Tá, deixa eu avançar aqui até onde ela está. Olha aqui, essa imagem aqui, Angélica, vê se está para ver direitinho. Dá para ver. Olha só, a moça está projetada, tem um índio aqui com ela, olha só.
Ah, Veja, aqui que tem lindo. uma entidade muito densa, né? Uma pessoa desencarnou com overdose de drogas, não estava legal. Ele é muito sutil. Então, o que ele faz? Ele puxa a moça para fora do corpo, pelo cordão de prata, ele faz a energia fluir e aplica um passe nela, usando a ela. Então, logo depois, a entidade é levada para uma cura e ele pega ela e suavemente vai e leva para encaixar no corpo. E aqui é legal você ter falado isso, nós moramos no Brasil. E na América toda, desde a América do Norte até aqui a América do Sul, a tradição indígena é muito forte no extrafísico. Os habitantes originais daqui eram os índios. Então é muito normal uma pessoa sair do corpo e ver uma entidade ligada à parte indígena. Eles pululam no plano astral. E também encontramos entidades ligadas à parte afro também. Então, muitos autores tentaram covardemente, falando claro e de sacanagem, limitar a ação desses mentores, como se fosse de segundo nível, guia cego, e, na verdade, entidades avançadíssimas que operam no astral do Brasil podem tomar forma de um índio, pode ser um índio mesmo, desencarnado, manipulando a energia da natureza. Eu vi coisas incríveis, entidades avançadas operando nisso. Então, muitos autores, para não parecer místico, querendo parecer mais técnico, eles eliminam a presença de negros desencarnados e de índios no astral e tentando eliminar esta projeção, porque a parte xamânica e a parte afro têm seus rituais e o pessoal tem um preconceito. Na verdade, vamos falar bem claro, demonizaram as práticas xamânicas e afro aqui no Brasil, principalmente, seja por motivo religioso ou técnico, vamos chamar assim, de estudos, mas a gente que sai do corpo vê muito, e isto é normal num país onde desencarnou tanto índio e tanto negro. Você vai sair do corpo e não vai ver esses caras. Vai. Exato. Agora, existem eles como existem outros mentores, chineses, hindus, em vários níveis, até extraterrestre na história. Até os extraterrestres. Então, as pessoas têm que ter mente aberta para estudar essa coisa, não pode ficar com preconceito, tolice, a visão fechada dela, porque o mundo espiritual é muito vasto, tem muitas formas diferentes da pessoa se manifestar. E aí você já viu, Wagner, que esses têm mentores só tudo branquinho, olhos claros, cabelo sedoso. Exato, mentor assim, cabelo louro, olho azul, mentor nórdico, né? Isso, um nome nórdico. Espacial, técnico, New Age. Imagina, aí aparece o pai Joaquim, um preto velho, aparece o caboclo pena branca, e daí, e são entidades com avanço. Eu aprendo tanto com essas entidades, quanto com as outras, até entidades, Angélica, que sequer têm forma, são esferas de energia. A pessoa tem que estar aberta para tudo e, com humildade, entender que ela está num processo de aprendizado multiplanos e que as possibilidades que se abrem são muito vastas, desde ir no astral denso, o astral médio, o astral avançado, o plano mental, sabe, até a expansão da consciência cósmica. São vários níveis de experiência. Por isso que eu falo, leiam de tudo, de várias abordagens, para ter a visão de conjunto e manter a mente aberta. Tem muita gente no estudo da saída do corpo querendo prender as pessoas só na sua maneira de ver, ou na sua nomenclatura, ou na sua abordagem X da doutrina tal. Saída do corpo é libertária, ela não tem fronteira, e a possibilidade de ver qualquer coisa é real. É isso. E pegam os espíritos, né, Wagner, e prendem dentro de suas filosofias. Exatamente. Espírito do espiritismo, não existe espírito do espiritismo, espírito da Umbanda. Existem espíritos, seres cósmicos. Nós somos seres cósmicos. Então, já tive projeções de encontrar com índio, com um dos meus amigos, Pai Joaquim, né? Então, já encontrei com o Pai Joaquim, já encontrei com os amigos das estrelas, que eu chamo assim, os amigos das estrelas, já levei bronca, entre aspas, deles, porque eu estava tentando aprender, né, alguma coisa, e eu estava meio desobediente, e aí um desses irmãos das estrelas disse, se você não ficar comportada, vamos levar você de volta para o corpo. Olha, já tomei tanta bronca fora do corpo, Angélica, por várias situações. E é claro, os anos vão passando, você vai amadurecendo e aprendendo. Não eram erros de mau caráter, era erro de expressão mesmo de alguma coisa. Eu chamo isso aí de broncas astrais ou esporros extrafísicos. Puxada de orelha astral. Todo mundo passa por isso, ninguém sabe tudo, e isso acontece. Agora, nenhum deles humilha a gente e chega e fala assim, você é um burro, Wagner. Não. Tipo, irmão, preste atenção na coisa.
olha lá, pondera mais, reflete. Eles sempre procuram trazer equilíbrio para a gente, e sempre lembrando, né, Angélica, mentores, presenças extrafísicas não são deuses, não são Exato. divindades, são pessoas que vivem em outro plano e que viveram aqui também. E extraterrestre é apenas gente que vem de outros lugares, seres também oriundos da mesma causa. Mas as pessoas fazem um mito com o mundo espiritual, sendo que nós também viemos de lá. E é uma coisa que não é sobrenatural, é o natural, apenas está mal explicado. Exatamente. E às vezes eles são até engraçados, né? Sim. Então, um dos índios mesmo, desculpa, uma das vezes que eu falei que foram poucas vezes que eu vi o meu corpo ao sair, desculpa, numa dessas vezes eu até brinquei, e quando eu vi o corpo na cama, Wagner, eu fiz assim mesmo, né? Projetei. Vou tentar atravessar a porta sem abrir a porta. Se eu estou consciente, eu vou fazer isso. Assim eu fiz. Wagner, a casa tinha um piso, né? Superior, casa de andar, como chama. Eu desci a escada assim, ó. Então, você vê como a consciência vai levando a gente, né? Eu fui descendo a escada, como se eu tivesse acordada. Quando eu desci, tinha um índio lá embaixo, assim, você poderia ter economizado tempo. Eu desci do Eles são direto. engraçados, às vezes, faz parte. Né? Então, só era atravessar o teto, não precisava eu ir pela escada. Mas a mente condicionada, né, Wagner? Condicionada. Aí eu fui pela escada. Então, é assim, é como você diz, a diversidade do universo, ela é fantástica, e as pessoas querem resumir tudo dentro de um copo. Impossível. Exatamente, é fechar na gaiola mental ou doutrinária dela. Isso aí não Isso. dá. Eu particularmente, o meu pendor é universalista, eu sei que você também, Uhum. e eu não consigo não tenta me empacotar com dogma, não, cara. Não tenta me empacotar numa abordagem só, e eu tenho certeza que a forma que você tem de trabalhar, Angélica, do seu jeito, a minha do meu jeito, tem outro de outro jeito também fazendo Isso. bem e por outro parâmetro. Não vamos chegar a falar nossa forma que é melhor, não. Tem milhares de outras formas de outras pessoas alcançarem nível legal diferente das nossas e também chegando. Por que é tão difícil das pessoas admitirem isso? Porque elas ficam competindo. Meu grupo é melhor do que o outro, meu trabalho é de ponta, o outro é atrasado. Isso é arrogância, é o ego. E eu tenho visto Exato. muito disso e eu procuro sempre falar de mente aberta, leia de tudo, de muitos autores, soma e encontra o seu jeito, que é somente seu, não vai ser comparável com o de ninguém, e cresce no meio do conjunto, mas mantendo a pegada individual, mas observando o que os outros estão fazendo, aproveitando o que tem de bom e somando, para não ficar preso na própria caixinha mental. Ter autonomia espiritual, né? Isso. Então, a gente precisa de orientação de quem já sabe mais um pouco, não é isso? Mas a gente precisa encontrar o nosso jeito de ser. Isso. Então, E como... um alerta também para o pessoal que está assistindo, Angélica, precisamos usar discernimento para tudo. Tudo que a Para gente tudo. vê, que a gente escuta, que a gente lê, usar o discernimento para filtrar. Só aceitar aquilo que estiver de acordo com o bom senso das coisas, não aceitar coisas que não pareçam estar levando a crescimento ou que não tenham bom senso. Filtra tudo que lê, tudo que escuta, principalmente na internet, onde tem de tudo, desde coisas incríveis até confusões horríveis, muita confusão nesses estudos. Então a pessoa filtra. Se não chega alguém e fala assim, irmão, você quer sair do corpo? Faça 3 Salmos 23, 4 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Pode funcionar para ele, mas não dá para aplicar essa regra para um chinês ou para um hindu que não é cristão. Aí me chega um outro que gosta da parte oriental e fala assim, para sair do corpo tem que fazer o Namah Shivaya 108 vezes. E o outro é cristão, nem sabe quem é Shiva. Por isso que é um problema. A pessoa pode trabalhar do jeito dela, mas entenda um jeito diferente, filtra tudo para não ser enganado. Boa parte dos enganos das pessoas, alguém chega e fala assim, um guru me enganou, levou minhas posses, abusou de mim sexualmente, mas a pessoa também tem que dizer, eu passivamente permiti, porque não usou discernimento. Por que quando aquele guru, ou aquele médium, ou o projetor chegou e tentou te manipular, você falou assim, ó, peraí, você está tentando me manipular? Sem chance, cara. Sabe? Usar o discernimento. Aí ninguém seria enganado. E esse discernimento, que eu estou falando para filtrar,
quem está assistindo a gente filtra tudo que a gente está falando também. Angélica, não tem nada perfeito, só Deus sabe tudo. Filtra, vê o que é bom, pega, e o que achar que não é, simplesmente não pega e caminha do seu jeito. Sim, não fica competindo ou enchendo o saco dos outros com competição para ver quem está certo, quem está errado, ou que a abordagem é essa ou aquela. Isso é uma perda de tempo. O tempo que a pessoa passa competindo, discutindo com o outro, vai estudar, vai aprofundar, vai melhorar. Exatamente. E dentro dessa autonomia espiritual, do estudo que a pessoa vai fazer, do desenvolvimento, do seu autodesenvolvimento, e se encontrar como ela se identifica com um determinado assunto, com um determinado trabalho, aí pegando o gancho do que você falou, do bom senso, no tocante a formas, não métodos assim de técnicas, mas a formas como vai se trabalhar com o espírito, como vai se mexer com isso ou com aquilo, princípios e valores são universais. Sim. E então a gente tem que, o bom senso vai dentro disso, da gente observar os princípios, quais são os princípios que nos norteiam, quais são os valores que nos dão estrutura, né? Que são o nosso pilar naquela atividade. Porque senão, ó, como eu já ouvi o Saulo Calderon falar uma vez em relação aos médios, né? Aí vira fast food, né? Vira comidinha rápida. Fast food tem de todos os tipos. Fast food mediúnico, fast food projetivo. Na área de saída do corpo, chega alguém e fala assim, tem uma técnica infalível que eu faço e saio do corpo? Tem um tiro na cabeça, a pessoa morre e sai na hora. As pessoas não têm noção. Precisa estudar, aprofundar, e na visão de conjunto ela vai perceber o parâmetro médio desse tipo de experiência. Isso. Mais alguma? Vamos lá que vem. Acho que tem mais algum aqui. Deixa eu subir aqui, que agora eu me perdi um pouquinho. Pergunta de... tem outra aqui de Débora. É comum que a projeção nos traga efeitos físicos, como taquicardia, calor, frio? Não, é comum que o plano físico cause isso na pessoa, porque é o corpo físico que ela está falando. Temperatura, corpo físico. Aceleração do batimento pode ser causada por pressão alta e uma série de coisas. Agora, uma coisa pode acontecer. Uma pessoa vê algo fora do corpo, aquilo dá um impacto emocional nela, ela cai para dentro do corpo e aí o coração acelera por causa da emoção. Isto pode acontecer tanto no plano físico quanto no plano extrafísico, é humano, uma reação. Agora, a maior parte dos sintomas da pessoa na matéria são do corpo. Por exemplo, tem gente que fala assim, eu estou acordando meio cansado ultimamente e eu acho que é porque eu estou saindo do corpo e doando energia ou porque eu estou indo em um lugar pesado. Você vai ver o colchão dela que está horrível para dormir e deixa ela com as costas doendo, ela vai achar que é saída do corpo. Aí outra fala, um encosto que grudou nas suas costas. A primeira parte que as pessoas têm que fazer, tira qualquer possibilidade de explicação material. Tirada essa, você aplica a outra possibilidade. Porque a maior parte das coisas no físico é do físico, mas há um pequeno percentual de coisas que a pessoa pode trazer psicologicamente, impactar o corpo e, de forma psicossomática, repercutir no corpo. Calor é calor, mas pode ser que a pessoa tenha ido no ambiente, captado uma energia, e quando volta, essa energia causa um calorzão no corpo. Então, isto é possível, mas primeiro tira qualquer explicação material óbvia para não dar viajada na maionese astral. Para não dizer que tudo é do extrafísico. Então, se descarta outras hipóteses, né, para depois chegar lá. Próxima pergunta de Pedro André. Em saídas espontâneas, é comum sentir um sono muito forte antes, aí entre aspas, ou entre parênteses, independente da hora, a sensação é que seu corpo precisa dormir, mesmo sem estar cansado. Eu acho que... Isso pode acontecer, principalmente, eu não vou generalizar, porque pode ter outras causas também, mas vendo pelo lado espiritual, um médium ou um doador de energia, muitas vezes ele está sentado no sofá vendo um filme. O mentor está com uma urgência de alguma coisa em algum lugar, vem e aplica um passe nele, e aí o metabolismo dele cai, ele fica sonado, ele vai deitar, o mentor leva ele para fora. Isto pode acontecer. Agora, se tem que olhar, se a pessoa não estava cansada,
Essa é uma explicação. Se a pessoa estava cansada, é o cansaço que causou isso. Então, se a pessoa tomou álcool, pode causar isso. Mas se ela estava normal, e de repente isso acontece comigo, de repente você, aí a possibilidade de algo extrafísico interagindo é grande, levando você para uma projeção fora do convencional, do contexto, por algum motivo. É possível. Isso já aconteceu também comigo. Aí a gente vai aprendendo, né? Pouco a pouco vai aprendendo a identificar. Aí eu já brinco. Eu acho que tem gente querendo que eu saia. Tá na hora de, eu falo assim, está na hora de trabalhar. Está na hora de trabalhar. E eu também já brinquei assim, Wagner. Às vezes eu não estou vendo ninguém, mas eu olho para o lado e digo, mas isso são horas de me dar esse sono assim, né? Deixa eu ver aqui, acabei mexendo na tela. Pronto, não tem mais perguntas, veio uma sugestão. Então, estamos clareando bem o tema, né? Deixa eu mostrar mais umas imagens aqui, para a gente aproveitar o oportunidade. Deixa eu só falar isso aqui, Wagner. Tá, fale. E já que acabou as perguntas, aí veio uma sugestão. Estão sugerindo que vocês dois façam mais um bate-papo, convidando também o Saulo Calderon e uma carinha feliz. Então, o problema todo é a agenda, porque eu faço muita live, o Saulo também, esse é um problema. E, inclusive, eu vou estar com o Saulo agora, no dia 16 de março. Deixa eu só soltar aqui o compartilhamento, só um instantinho, que eu acabei... Espera aí, deixa eu mexer isso, deixa eu tirar aqui. Espera aí, que está me atrapalhando aqui o visual, espera aí. E o pessoal está aqui me dizendo que tem mais perguntas, vão me enviar, tá? É o seguinte, o Saulo, ele vai vir em São Paulo, eu estive no podcast Planeta, já tem quase um mês, e eu indiquei o nome do Saulo, outras pessoas já tinham indicado, e eles vão trazer o Saulo no dia 17 de março, no podcast Planeta, para gravar. Legal. E aí eu pedi o Saulo, vem um dia antes, na quarta-feira, dia 16, então ele vai vir dia 16, eu vou levar ele lá no meu programa de rádio, na Rádio Vibe Mundial, e depois ele vai estar com o meu grupo de estudos também. E na semana que vem, no dia 3, que é quinta-feira, eu vou estar no Isto Não É Podcast, é o título. E o Saulo vai estar participando de lá do Recife, pela tela, a gente vai estar junto. Então, chama assim, Isto Não É Podcast. É só entrar lá e dia 3 às 19h30, 3 de março, eu vou estar junto com ele. 13. E no programa, na semana do dia 16, que vai ser 17, do dia 20 de março, ele estará comigo na gravação do programa Viagem Espiritual, vai estar junto. Então, o pessoal está enganado aí que já vai ter... Façamos ideia desses dois juntos, né, gente? Quanta coisa não sai, né? Tem uma pergunta aqui, Wagner, de... Cachorro preto albino. Ele é frequente nas lives. O nick dele é espetacular. Professor, é comum termos recessos projetivos? Sim, recesso projetivo é quando uma pessoa, Angélica, ela tinha várias projeções e, de repente, aquilo para. Ela não consegue ter mais consciência, não lembra nada, e passa 1 ano, 2, ela fala, meu Deus, há tanto tempo eu não tenho uma consciência fora do corpo, eu não lembro nada. É um recesso projetivo. Muitas coisas podem causar isso, tá? Eu vou especular aqui, Angélica. Por exemplo, um jovem tinha muitas saídas do corpo. Ele está na época do vestibular, passa os últimos meses estudando. As projeções vão cair porque o foco dele está só naquilo. É normal. Pode depois não recuperar. Uma pessoa tem saídas do corpo, um homem ou uma mulher, casou, tem um filho pequeno. O foco é a criança pequena. Então, naqueles meses... A pessoa fala, não tem uma projeção astral um tempão. Claro, a criança chama atenção para mamar, principalmente a mãe, e está de olho. Então, essas projeções podem entrar em recesso. Eu estou dando 2 motivos de vida, estresse de trabalho ou uma carga de trabalho que está esgotando todo o tempo da pessoa. Tem um monte de possibilidades. Por exemplo, a pessoa tinha saídas do corpo de um lugar. Ela mudou para um lugar que a energia é pesada ali, isso impede um pouco dela rememorar. São várias possibilidades. Então, não tenho como dar uma resposta, porque cada caso é um caso, mas recesso projetivo pode acontecer. A forma de quebrar o recesso, Angélica, é leitura frequente sobre saídas do corpo na hora de deitar. Mas isso não é hoje à noite nem amanhã, é todas as noites, a vida inteira, para manter isso um padrão. Lentamente a mente dela vai se reacostumando
e ela começa a ter percepções novamente. A leitura perto da hora de deitar é a melhor técnica que existe, porque satura a mente com a ideia e, por repercussão condicionada, leva a pessoa. Mas não é uma prática, eu vou ficar 6 meses. Não, a vida inteira. Todas as vezes que for deitar, leia nem que seja uma página e dorme pensando naquilo. E tira as ideias do dia a dia e preste atenção na queda da consciência no sono, pensando naquilo que leu, noite a noite. Isso dá resultado porque recondiciona a mente para recuperar as projeções. Voltar ao foco, né? Foco na hora de deitar. Agora, até pegando o gancho, Wagner, dessa pergunta, no tocante à atividade mediúnica, né? No trato com os médios, o livro dos médios explica sobre perda e suspensão da mediunidade, que por algumas questões, né, acontece isso. Dentro do caso da projeção, mesmo sendo algo inerente ao nosso ser, todo mundo sai do corpo. Existe alguma questão, mesmo que seja mais rara, em que os próprios mentores vão meio que dificultar, assim, não permitir... Pode acontecer. Para que a pessoa não projete e não fique consciente? Pode. Isso é diferente do caso da suspensão da mediunidade. A suspensão da mediunidade é o seguinte: o médium está perdendo o pé no chão, por exemplo. Então, a prioridade dos mentores não é a mediunidade, é a encarnação da pessoa, dá trabalho descer aqui. É a prioridade da experiência dela como um todo. E se a mediunidade está destrambelhando ela, cessa ela, tapa ela para ele prestar atenção no dia a dia e recuperar o gosto pela vida. É assim, o emergencial. Segundo, um médium usando capacidades mediúnicas para poder fazer o mal. Os mentores vão se afastar e entidades outras vão tomar o controle e vão usar, porque não vai ter, está suspendendo, não é mediunidade, é a assessoria espiritual dos mentores na mediunidade. Agora, a mediunidade é uma capacidade desenvolvida, onde tem que ter pelo menos 2, né? Um médium e mais um ou mais. A saída do corpo, basta um, que é o projetor. Então, mentores não podem impedir sua saída do corpo. Ela é anímica, mas eles podem fazer uma coisa. No caso de um projetor que esteja perdendo o pé no chão, aquele exemplo que eu dei, eles engrossam o campo energético da pessoa, ela sai, mas sem consciência e sem memória, para obrigar ela a prestar atenção no plano físico, que ela estava perdendo o pé no chão, porque estava tendo saídas do corpo demais e não tinha maturidade. Isso sim, mas a saída do corpo, no caso da pergunta dele do recesso, ele quebra o recesso. Não são os mentores que estão impedindo, é alguma situação de vida que está travando o potencial que é dele. Então, são situações diferentes. Entendi. Num caso pode quebrar, né? Voltando o foco. E no outro não vai poder. Só através de um exame de consciência. Exato. Se a pessoa voltar a botar o pé no chão, valorizar a vida, eles vão dizer, liberam ele da clausura espiritual, porque voltou ao ponto de equilíbrio. Mas qualquer coisa que desequilibre a gente não é legal, tá? Seja mesmo algo espiritual. Você imagina alguém que começa a meditar ou começa a aprofundar a parte espiritual e consegue quebrar um pouco as ilusões, isso é ótimo, desde que ela não fique julgando os outros. Tipo, eu estou aqui na minha meditação, lá fora no mundo está a humanidade perdida, sem valor espiritual. Aí virou uma espécie de o teu ego julgando a humanidade. Aí você pensa que está expandindo a consciência, você está expandindo o teu ego dentro da tua arrogância, que está julgando os outros. E o estudo espiritual, se você tiver um conhecimento a mais, não é para achar que sabe mais do que o outro, é para você expandir e ajudar o outro também a saber, para o outro também crescer com aquilo. Por isso, a alegria do compartilhamento da informação para que outros possam alcançar. Mas compartilhamento não é doutrinação, não é encher o saco do outro ou julgar o outro que está sem mexer com aquilo. É ter compreensão até mesmo em cima disso. Porque se você está de olho na vida do outro, você nunca vai ser feliz, porque você está sempre com foco no outro. E alguém que está bem-humorado não está nem ligando para o que o outro está fazendo. Vive e deixa viver e preste atenção no seu nível de consciência e faça o melhor possível. Cada um é cada um. Imagina, existe patrulhamento ideológico dentro da parte espiritual. Por exemplo, a pessoa que fica de olho no que o outro está comendo, para julgar a espiritualidade do outro. É a pessoa que olha o outro se está vestido de branco ou de preto. Né? É a pessoa que olha o outro para ver se o outro está fazendo sexo ou não. É assim, o olhar na vida do outro é um tipo de obsessão
do encarnado sobre o outro. Mas tem algo mais profundo ainda. Você está dentro de um grupo, Angélica, e você sai daquele grupo, porque não está batendo mais as ideias, ou você está sendo cerceada pelo grupo e não está tendo liberdade de fazer, e você, quer saber? Eu vou fazer sozinha. E vai fazer o que você tem que fazer. Na hora que você sai de um grupo, vai ter o grupo julgando os motivos da sua saída, que nunca tem a ver com o que você definiu, e às vezes a culpa da sua saída é do grupo. E aí, se você está num grupo, por exemplo, mais religioso, qual é a história? O diabo fez você sair. Você está num grupo espírita, foi o obsessor que te fez sair. Você está num grupo ocultista, foi o mago trevoso que levou você a sair. Está num grupo de conscienciologia, é porque você está desviado da programação existencial. As pessoas com um egão começam a tentar julgar a programação existencial do outro e ninguém está dentro do outro para saber o motivo dela. E se a pessoa está fazendo direitinho, os mentores vão estar sempre com ela, porque ela está fazendo direito. E o que acerta e mostra? O tempo mostra se você está desviado ou se você veio cumprir o que você tinha que fazer, que nunca é o que o outro imagina, porque o outro imagina que é só no padrão daquela linha que você vai cumprir programação. E o outro te olhando, ele não cumpre a programação. Exato. E aí a gente perde um tempo competindo grupos, maneiras de trabalhar, olhando o outro, e pior, julgando a programação existencial do outro, com um parâmetro que você nem sabe qual é, dentro do teu ego, achando que o seu modelo é o único correto. Isto acontece em grupos de todas as áreas. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Entrou mais uma. Pode ser? Pode ser. Pergunta de... Gente, hoje eu estou meio semi-analfabeta, porque eu não estou sabendo ler os nomes, não. Eu acho que é Gessner Albuquerque. Perdão, viu, Gessner, se eu li seu nome errado. Wagner, o que fazer para nos abastecer energeticamente nesses tempos de guerras e negatividade? Olha o que aconteceu essa noite, Sim. Né? Hoje está uma carga de raiva no ar muito grande, porque boa parte da humanidade está com raiva de ter eclodido mais uma guerra, e aí tem os culpados, seja de um lado ou de outro. A gente sabe que isso nunca é uma coisa só, nessas politicagens internacionais, tem muito dinheiro por detrás, muito envolvimento escuso que a gente nunca sabe. Então, hoje, por causa da eclosão de mais um conflito lá no leste europeu, a carga de raiva da situação, raiva dos personagens, né? E daí por diante está muito grande hoje. Então, o que a pessoa sabe? O meio ambiente externo está pesado, mas dentro dela não pode estar pesado. O ambiente dela de casa. Então, se a pessoa faz o trabalhinho dela de meditação ou de radiar energia, o que quer que seja, ela mantém e preserva o ambiente da casa dela, que é onde ela se recupera melhor. Porque às vezes a pessoa sai para trabalhar, esse ambiente está pesado, mas na hora que ela volta, ela tem que regenerar. Então, por exemplo, para mim, o que me regenera? Música. Escutar música que eu gosto. Sentar e tirar uma hora para escutar a música que eu gosto, aquilo me deixa bem equilibrado. E, de vez em quando, dentro da possibilidade da pessoa, vai no ambiente de natureza. Seja o mar, a montanha, seja uma floresta, fique perto por algumas horas, porque isso carrega a pessoa de prana mais natural. Agora, o grande lance para regenerar é a postura mental da gente em relação às coisas. Por exemplo, hoje, prestando atenção no noticiário, a gente tem que estar atualizado com tudo. Esse clima de guerra, o que eu fiz? Evitei julgar, estou na minha, estou vibrando uma energia a favor do melhor para todo mundo, e eu já estou sendo preparado já há algumas horas. Eu já senti pontos energéticos brilhar aqui em cima dos mamilos, que são pontos secundários do chakra cardíaco, pontinho de luz aceso pela ação de mentores, me preparando para mais tarde, para ser levado fora do corpo para assistência. E as pessoas que estudam saída do corpo, quando tiver um conflito assim, ou uma tragédia grande, um terremoto, uma tragédia que vai muita gente embora, que as pessoas deitem pensando em, se puder sair, ir lá e ajudar em alguma coisa. Porque nos momentos mais terríveis, precisa de boas pessoas operando. E quem está estudando projeção, se predisponha para ajudar, porque os mentores virão, eles precisam também. E não é porque a gente é uma maravilha, precisa da energia da gente para chegar lá. Une uma coisa a outra. Então, tira de uma tragédia uma oportunidade de trabalhar melhor. O mundo está caótico, mas dentro da gente não pode ficar caótico. E eu entendo a pergunta dele, que é muito difícil às vezes, está tudo muito sobrecarregado. É crise sanitária, crise política, crise econômica, guerra. Isso aqui é uma zona, o plano físico, que a gente está encaixado aqui nesse bololô.
E a parte espiritual é legal porque ajuda a gente a atravessar com mais equilíbrio e leva, Jesne, com bom humor as coisas. Uma perspectiva de bom humor não tem nada a ver com leviandade. Bom humor na observação, tá? Sua, coração grande. Ah, tem uma guerra ali, eu não sei quem é o culpado, não sei, eu sei que eu vou mandar uma luz e que o Eterno leve essa luz para ajudar quem quer que seja. E eu estou aqui em casa escutando uma música legal, tomando um cafezinho ou tomando um chá, estou lendo um livro legal de um tema espiritual, sabe? Pô, que legal que eu estou aqui nessa vibe e eu vou fazer um pensamento a favor da humanidade. E que esse pensamento também não esteja preso a um evento. Que a pessoa, às vezes, pensa, por exemplo, lá na Ucrânia, agora invadida pelos russos, e ela acorda projetada aqui no bairro da Saúde, onde eu moro, para uma assistência para alguém que morreu hoje. Então, não fique preso também a isso. O mundo inteiro tem muito lance acontecendo. Se predisponha para que alguma coisa útil possa ser feita com a sua projeção durante o sono e que alguém possa melhorar e você junto, que alguma coisa boa role para todo mundo com a sua saída e o seu estudo espiritual. Wagner, eu fiquei meio tocada com suas palavras agora, e fazer um gancho, quando se fala de viagem astral e de técnicas e de muitas pessoas que querem, né, trabalhar as técnicas, estudar para sair do corpo com consciência, né? Uma questão, um ponto, quando nós falamos de princípios e valores, é se perguntar, para quê? Eu estou me colocando à disposição de um serviço? Eu estou querendo fazer isso com amor no meu coração? E eu refleti muito sobre isso, porque quando a gente começa assim, vem de pequenininho e de uma forma espontânea, pelo menos foi assim comigo, essas reflexões não aconteciam. Não acontece, claro, é com a maturidade. Não aconteciam. E aí, então, eu ia dormir e não pensava, estou me colocando à disposição do universo. Não, quando eu via, já estava do outro lado e já estava em algum auxílio fazendo alguma coisa. Certo. Até que um dia, Wagner, eu levei uma chamadinha para isso, porque estava numa projeção, e aí me deparei com um ser que estava muito feio, muito feio. Tinha os amigos do meu lado, e na hora que eu olhei para esse ser, eu me assustei. Eu me assustei e eu julguei. E aí o amigo falou para mim assim, para que você saiu do corpo com consciência? E eu fiquei paralisada, Wagner, assim, o que é que eu respondo? Aí disse, olhe-o com amor, que você não vai acreditar no que você irá ver. Wagner, eu abri o cardíaco, eu deixei expandir todo o amor que pudesse existir dentro de mim e olhei para aquele ser. Wagner, emocionante. Eu ouvi um jovem de 8 anos de idade, mais ou menos, lindo, sabe, uma criança linda. E uma das suas existências e todos os maus tratos que ele tinha passado. Então, eu vi que aquele ser que estava ali deformado na minha frente, em uma existência, ele foi uma criança de 8 anos de idade, lindo. Uma criança linda, entende? E que não soube, aí depois cresceu, óbvio, né, se tornou adulto, e mais adiante depois não soube lidar com o que ele enfrentou em suas diversas existências, e naquele momento estava daquela forma, e é isso que a gente precisa entender, naquele momento, não é para sempre. Sim, sim. Não é para sempre. E então isso me tocou tanto que mesmo eu saindo espontaneamente, Wagner, todas as vezes quando eu vou dormir, eu não faço técnica, eu não faço nada, mas eu abro o meu cardíaco com amor. Isso aí, ótimo. Eu também penso assim. Para onde eu for, eu vá com amor. Tem muita gente tentando estudar a saída do corpo só com a mente, e aí perde essa capacidade. Agora, tem o outro lado também. Tem muita gente com esse amor aqui, sem conhecimento na cabeça, e fica com medo de coisa boa. Então,
unir o discernimento com o sentimento Isso. numa coisa só. Cabeça e coração equilibrados. Juntos, equilibrados, né? Meu bem, vou ver se tem mais alguma pergunta e a gente não tem mais nenhuma. Alguém Então, deixo você à acordou, vontade. Angélica? Olha quem está aqui, que acordou agora. É o Rama! Rama, ei, garoto, dá um oi Oi, para Rama! pessoal. Muito prazer, Rama! O Rama fez 13 anos agora em fevereiro. Está um senhorzinho aqui, ó. 13 anos? Aqui em casa são dois senhorzinhos. Ele fez 13 e eu fiz 60. Então, são dois senhorzinhos aqui em casa. E eu coloquei ele no livro também. Deixa eu te mostrar aqui, Angélica. Eu pedi o Léo para desenhar ele no livro, ficou muito legal. Deixa eu te mostrar aqui rapidinho. Esse aqui é o meu parceirinho, né? Deixa eu ver, tem uma imagem dele aqui, porque os animais também se projetam. Olha só aqui. Olha ele aqui. Eu pedi para botar ele no livro. As pessoas sofrem muito quando perdem o seu companheirinho e sofrem bastante. E eu costumo dizer para todo mundo, o animal ele não fica mal após a morte, porque ele não tem a mente para poder ficar. O que acontece é a dor do morrer. Tá? Agora, passou para o lado de lá, o animal não fica um animal no astral inferior, um animal sofrendo não fica. E tem mentores que cuidam da evolução deles. O problema todo da perda do animal não é o animal que passou, é a pessoa que ficou presa no sofrimento. Então, a gente precisa entender melhor. O animal, quando desce, ele está submetido à roda reencarnatória, ele pode ficar diabético, ter pressão alta, ele pode ser atropelado na rua, ele pode fugir. O animal também desencarna. Eu recebo, às vezes, pergunta lá na rádio do pessoal assim, por que o animal sofre? Porque ele está encarnado. O que está encarnado sofre a ação do meio, incluindo a morte. As pessoas precisam estudar essas coisas para poder entender os mecanismos e trabalhar melhor em relação a isso. E a pergunta egoísta que muita gente me faz, meu bichinho se foi, será que ele pode reencarnar de novo no próximo bichinho? Essa pergunta eu nunca consegui entender, porque o importante é que o bichinho esteja feliz. E se ele estiver encarnado numa outra família feliz, qual é o problema? E outra, o próximo que vier pode não ser ele. Você vai dar menos amor? Então, há nisso uma prisão afetiva que precisa ser quebrada. Não é importante quem é o bichinho que está ali. O importante é como é que você vai lidar nessa aventura de lidar com esse serzinho de novo. Seja quem estiver ali, faça o seu papel como irmão mais velho, irmã mais velha, quer cuidar deles, seu tutor, ajudar, e a presença deles na vida da gente ajuda muito. Então, eu entendo o sofrimento das pessoas, mas elas precisam correr atrás. Estuda um pouquinho, observa ali, corre atrás para quebrar a dor da perda, expandir a consciência, e daqui a pouco ter outro bichinho, tocar bola e fazer nova aventura com um serzinho da natureza junto. Eles sobrevivem à morte, tá? Mamíferos que eu estou falando, não estou falando de um inseto ou de uma formiga, que também sobrevive, mas como grupo. Estou falando de animais mamíferos individualizados, com um corpo astral bem definido, só não tem o corpo mental ainda desenvolvido, mas eles vivem, tem seres que cuidam deles. Eu já vi várias coisas fora do corpo com animais, e que a pessoa faça o melhor que ela puder e sem radicalismo com nada. Por exemplo, eu tenho um amigo, ele resgata cachorros na rua, ele faz um trabalho lindo, né? Só que, ao mesmo tempo, ele se tornou radical. Então, por exemplo, ele fala assim, se eu pegar alguém que odeia um cachorro, eu bato nele. Veja, por um lado ele é legal com os animais, mas com o ser humano. Aí eu falei para ele, ele falou, mas aquele ser humano que odeia um cachorro, ele é doente. Ele falou, doente precisa de tratamento, não tem julgamento. Então, é assim, eu posso amar o animal, mas vou odiar o humano. Exatamente. É a armadilha que muita gente cai em cima disso. O mundo é do jeito que é. Quase 8 bilhões de pessoas encarnadas. Elas não vão funcionar do jeito que a gente quer. Elas vão funcionar do jeito que o mundo é. Vai ter presídio, vai ter hospício, matadouro, açougue, como vai ter agricultura, como vai ter o vegetal. O mundo é o que é. Cada um desenvolve o que quiser, vá para frente, mas o julgamento na mente sobre o outro é muito mais pesado do que a gente imagina. O lance é vive e deixa viver. E compreenda, o planeta é assim, a humanidade é assim, e nós mal estamos regenerando a nós mesmos. Imagina o mundo, vai demorar muito para muita coisa melhorar aqui. A gente vai fazendo a nossa parte, mas nunca com julgamento, porque senão isso vai atrasar nossa evolução.
Wagner, eu já vi que você pensa igualzinho a mim, porque no tocante a isso dos resgate dos animais, eu já comentei assim, quando as pessoas não têm a tolerância com o ser humano, eu digo assim, então não é amor aos animais, É, porque o amor, ele é universal. Então, é melhor dizer assim, sou solidário a uma causa, a causa animal, isso, exatamente. Exato. né? Como outra pessoa é solidária a outra causa, Eu conheci certo? um rapaz, ele Porque o era. amor é universal. Sim, Ame os animais e ame as pessoas. conheci uma pessoa que fazia um trabalho de resgate de cachorro na rua muito legal. Ele falava assim: eu sou cachorreiro, eu amo cachorro. E ele fazia esse trabalho quando dava tempo. Ele trabalhava de dia, então à noite ele saía, achava os animais, montou um grupo para cuidar de animais, levava para veterinário e fazia esse trabalho porque ele é apaixonado por cachorro. Ele parou de fazer esse trabalho. Sabe por quê? O julgamento dos outros. Muita gente fanática falava, mandava para ele, lá no blog dele na época, por que você só ajuda os cachorros? Por que você não vai na Amazônia ajudar os botos? Você não vai ajudar a foca na Polo Norte? O cara trabalhava durante o dia, o Uhum. tempo que ele tinha, ele ia cuidar do cachorro e estava sendo criticado para o outro, que só fica na internet clicando e não ajuda nada. Por que você não Isso, ajuda os outros animais, só o cachorro? Porque era o tempo que o cara tinha, o pouco tempo, ele dedicando e sendo criticado por outros fanáticos por animais, mas que não faziam nada e julgando o outro que estava trabalhando. Ele ficou tão danado que ele fechou o blog. Hoje ele faz um trabalho solitário, não fala para ninguém, ajuda. Eu também ajudo vários lugares de abrigos de cães. Lá na Rádio Vibe Mundial tem um abrigo mantido uhum. por vários apresentadores. É uma tarefa muito legal, mas eu não estou julgando os outros que não gostam de animal. Eu não estou julgando o outro que comeu um bife. Eu não tenho que julgar nada. Eu estou Exato. fazendo a parte que eu acho e dá tempo ao tempo que a humanidade vai evoluir para tirar essas coisas estranhas. E a gente está encarnado aqui não é para julgar nada, é para fazer o melhor possível e ir em frente. Isso. E eu digo assim, Wagner, para a gente não se sentir superior quando faz determinadas coisas, como algumas pessoas que resgatam animais, outras pessoas que fazem outras coisas. Então, quando eu faço determinada coisa, aí eu digo assim, não, a gente vai fazer aquilo, é que no momento do meu estado de consciência, sou eu que preciso fazer aquilo. Exato. E então, assim, eu não como carne, já comi, né? Não como carne. Então, eu digo assim, sou eu que no momento preciso não comer carne. Então, Vive. eu não posso condenar quem come, porque quem está precisando para a expansão da consciência não comer carne sou eu. Exatamente, Deu faz para sua compreender parte. meu pensamento? É Isso aí, eu isso. também não como carne vermelha há muitos anos. Uma vez, eu estava num restaurante, depois de uma palestra, e estava com um amigo meu que é médium, vegetariano, cuida muito bem da alimentação dele, e um outro amigo, né, que estava me visitando, eu falei, vamos jantar com a gente. Aí, esse meu amigo médium, vegetariano, à minha esquerda na mesa, e o outro amigo à direita. Meu amigo vegetariano pediu um prato vegetariano, não me lembro qual. Uhum. O meu amigo da direita pediu lá, acho que um bife, uma picanha, alguma coisa com batata frita. E eu, sem comer carne, pedi lá o meu peixe grelhado, com batata corada. Eu adoro batata frita, mas eu engordo. E aí, batata ali cozida e tal. Chegou a comida, o vegetariano está comendo, chegou a minha e a do meu amigo do lado direito demorou. Quando chegou a dele, que o garçom começou a partir os pedaços de carne e colocar ali, o meu amigo da esquerda virou para mim e falou assim: eu vou levantar da mesa e vou embora. Eu falei, por quê? Esse cara está comendo carne de cadáver aí do seu lado. Não está te incomodando, não? Eu falei, o que está me incomodando é o teu fanatismo. Vai embora, eu vou ficar na companhia dele, que ele está comendo carne, mas não está me enchendo o saco. Você não está comendo e está me enchendo a paciência e ainda julgando o Exato. outro. E outra, você reencarnou no planeta, isso aqui é assim. Faz tua parte, cara. Né? Ele não sabia onde enfiar a cara, por causa do julgamento, a besteira. E o cara que estava comendo carne é uma pessoa maravilhosa, gente ótima. E o meu amigo médium, um vegetariano chato pra caramba, julgando o outro. E eu no meio dos Isso, dois. Continuei comendo meu peixe. Ah, quer levantar, levanta. Eu vou ficar junto com ele. Eu prefiro ficar junto isso. com ele do que com você. Então, eu vi muita coisa assim, por isso eu alerto. É legal ver a garotada hoje fazendo uma alimentação legal, os veganos também, mas olha bem o planeta que vocês estão. Faz tua parte. Não fica julgando nada, sabe? Nada de fanatismo. Vai fazendo sua parte, educa os outros que quiserem ouvir e os que nem quiserem ouvir, não é porque é inferior, não. Simplesmente é assim mesmo. Vai tocando a bola, melhor, e a gente vai cuidando da alimentação também, de olho, purificando a comida,
melhorando o possível, Isso. mas eu sei que não é o que eu como que faz o que eu sou, é o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Isso aí é básico para mim, atitude e ação. A minha ação revela quem eu sou. Porque não adianta eu não comer um troço, mas ficar comendo julgamento em cima do outro. Isso é mais pesado do que comer um troço pesado. Sabe o que é isso, Wagner? É que no atual estágio da humanidade, onde já se há mais abertura das religiões, as pessoas se libertando mais do dogmatismo religioso, ainda não tanto, mas já de um número considerável, estão pegando outras coisas e transferindo a religião, fazendo a religião. Por exemplo, o veganismo se torna uma religião, outra coisa se torna uma religião, e cada um vai tendo os seus líderes e os seus seguidores. Aí, quando a gente traz isso para cá, para o nosso tema hoje, do viagem astral, como que vai se desprender conscientemente, se colocar à disposição, se você segue uma religião, seja da causa A, da causa B, da causa C, ou de religião de uma instituição mesmo, porque é o que você vai levar do seu condicionamento. Então, pega isso agora como um gancho, você projeta, você é um vegano daquele chato que critica todo mundo, que é radical. Você projeta consciente, vai chegar na casa de uma pessoa para prestar um auxílio, a pessoa está lá comendo carne. E tem do mesmo jeito que tem o outro lado, o carnívoro chato pra caramba. Sabe que você vai numa festa e o carnívoro fica criticando o vegano e o vegetariano? Isso também é uma babaquice, sabe? Ele não entende nada daquilo. O oposto também. Então é só a pessoa abrir a mente, trocar. A pessoa pode estar numa religião, mas entendendo que existem outras religiões, outros parâmetros. Vai tocar, vive, deixa viver, não enche o saco, cuida da sua vida e vai tocando a bola e melhora o que puder. Não tem ninguém perfeito aqui. Cada um faz o que puder, mas respeitando os limites dos outros e entendendo que, mesmo assim, a pessoa também tem seus limites, que às vezes o outro não tem. Toca a bola e vamos. Bom, a gente está com 2 horas já de live. Vamos encerrar, né? Meu computador está quente pra caramba. Eu tenho um Macintosh aqui. Aqui também está. Está muito calor aqui em São Paulo. O bicho está quente aqui pra caramba. Então, meu querido... 2 horas de papo tá bom. Tá ótimo, já ia sugerir para a gente encerrar. Gratidão imensa por sua presença, foi maravilhoso. E certeza que estamos saindo daqui todos enriquecidos com suas palavras, né? Vamos cuidar das nossas projeções, focar mais nisso e estudar mais. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco. Do pessoal, Rama. Oi, Rama. Tchau, Rama. A Angélica lá. Tchau, Rama. Que gracinha. Agora eu vou dar janta para ele e vou descer no quarteirão para dar a segunda volta do dia com ele. Já. Pronto. Meu querido, gratidão, paz no coração, amor em tudo que você fizer, que a luz esteja presente em todos os dias da sua vida. Obrigado, Angélica. Um abraço aí para todo mundo que está tendo a paciência de assistir a gente. Vamos nos encontrar outras vezes, viu? Tá Legal. Bom? Certo. Um beijo no coração. Até mais, pessoal.